Bem, só fazer a apresentação aqui, pera, que o Tassiano aí foi Tudo bem. um dos primeiros que aceitou o desafio aí das aulas, né? Estou aqui, Tassiano, você está com moral muito, viu? Porque estou com o presidente Muito moral. da SBA e da SAEC, viu? Da Associação Brasileira de Anestesia e Uhum. da Sociedade de Anestesia do Estado do Ceará. Então, É. que bom, muito bom. É uma honra muito grande estar aqui nessa noite, fazendo esse terceiro webinar da SAEC, né? E agora com a presença ilustre do nosso presidente, né? E assim, o sim do Tassiano foi importante para que a gente conseguisse realizar esse webinar, principalmente por causa da demanda dos anestesistas na terapia intensiva, e é um tema muito importante, né? O Germano hoje está à frente da anestesia num grande hospital aqui, e ele vê essa demanda, como é que está acontecendo, né, Germano? Então, foi diante disso que a gente resolveu fazer um webinar dirigido para os colegas que vão se dispor a dar plantão na terapia intensiva, né? Então, a ideia inicial é essa aí, certo? E assim, Taka? Oi. A luta, vocês na SBA, tá grande, né? Sim, bastante, Péricles. Até a questão a nota que a gente emitiu hoje, né, que Isso. muitos receberam, destacando que a transformação da sala de centro cirúrgico em UTI, ela pode acontecer pontualmente, como aconteceu no Hospital do Germano, em hospitais preparados, de grande porte, em que seja possível. Mas, como uma solução universal, a SBA veio com muita ressalva, porque é necessário ter uma equipe não só de intensivistas e anestesistas, mas fisioterapeuta, nutricionista. É preciso haver um cuidado com o paciente que transcende simplesmente um ato anestésico, né? Embora nós estejamos abertos para trabalhar, prontos, até como aí pegando o exemplo do Germano, que está na terapia intensiva depois de muito tempo afastado, mas não é uma realidade, eventualmente, que no interior do Ceará isso possa acontecer, né, Péricles? Pegar no interior do Ceará e transformar as salas de cirurgia em UTI, nós vemos com muito ressalva e cremos que a SBA precisa ter responsabilidade nesse ponto de orientar o preparo adequado do hospital para isso. Nesse caso aí, só para a gente terminar, a gente começar, né, Pera, já são 7h40. Pronto, até em respeito à galera, eu vou deixar o nosso presidente fazer as honras, né, e aí a gente depois o Germano apresenta o Tassiano. Obrigado, Péricles. Boa noite, amigos do Ceará. É uma honra representar a SBA nesse momento, né? Como presidente da SBA, eu gostaria de declarar meu apreço pelo trabalho que a SAEC realiza continuamente. É uma regional que tem uma diretoria que faz um trabalho brilhante. Péricles tem se esforçado muito nessa época de pandemia para superar as dificuldades e trazer conhecimento para o sócio da SAEC. E isso é extremamente importante porque a SBA se realiza na sua regional, né? A SBA ela desenvolve inúmeras atividades através de webinars, através do CBA, CVA, mas na ponta, para o sócio da regional, a SBA acontece muito com as atividades que a regional realiza, né? E dentro do contexto da pandemia, a regional se prejudicou um pouco porque o presencial ficou com uma limitação técnica, né, de se encontrar. Mas a SAEC está se reinventando e a SBA vai apoiar em todos os sentidos. Essa sala virtual que vocês estão utilizando é uma iniciativa da SBA em auxiliar as regionais. Então, todas as atividades que a SAEC quiser realizar de forma a utilizar a plataforma de webinar, que é diferente de uma reunião, a sala de reunião, todo mundo entra dentro da sala e fica um pouco difícil de dar a aula, né? Com essa modalidade de webinar, fica muito mais fácil e prático. Péricles, sempre que precisar, por favor, está à disposição para o uso da SAEC. E eu gostaria de agradecer o Germano e o Tassiano pela presença, disposição, pela excelente aula que nós vamos ter. Creio que, mais do que nunca, frente ao desafio da Covid-19,
Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos nos preparar para enfrentar esse desafio. Parabéns ao Ceará, parabéns, Péricles. Vamos em frente. Obrigado pelas palavras, Takashima. E assim, é uma honra muito grande, foi uma bela surpresa você estar conosco aqui nesse webinar. Eu agradeço a SBA por essa sala, certo? Então, se não for o apoio da SBA disponibilizando sala e sempre levando ao sócio a segurança e a certeza que vai estar junto, eu agradeço a minha diretoria, em nome do Germano, da diretoria científica, pela escolha dos palestrantes, certo? Então, toda a diretoria, a gente se esforça para levar isso para vocês. Agradeço as pessoas que se disponibilizaram por estar aqui hoje assistindo a aula do Tassiano, e eu tenho certeza que vai ser uma bela aula, e muito obrigado pela presença de todos. Takashima, muito obrigado. Tassiano, Germano. Boa noite a Péricles, todos. Muito obrigado. Não, Obrigado. Germano, Tassiano e Péricles, eu só vou ter que pedir licença para vocês, participei aqui da abertura, mas eu tenho uma reunião agora, até em relação a um outro evento, até sobre questão técnica da SBA. A SBA tem muitas reuniões virtuais, mas fica aqui todo o meu apreço e o desejo que vocês tenham um bom evento. Tá Muito certo? obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Bom, pessoal, apresentar aqui o Tassiano. O Tassiano foi um dos primeiros convidados e contar um pouquinho só do contexto desse curso, né? Esse curso veio no sentido de muita gente voltando a dar plantão de UTI, muito tempo depois, no contexto de uma doença grave, com várias repercussões multissistêmicas, né? E uma coisa que, quando ano passado eu voltei a dar plantão de UTI, me deixou muito inseguro foi justamente o manejo renal do paciente, né? Assim, a gente tem muito conhecimento dentro da anestesia, mas assim, especificamente ao paciente de terapia intensiva, acaba a gente fugindo ao nosso dia a dia, essas terapias renais, o manejo da insuficiência renal aguda. Então, a gente convidou o Tassiano para falar um pouco sobre esses assuntos e ajudar a gente a entender melhor esses assuntos, né? O Tassiano tem doutorado e mestrado em Ciências Médicas pela nossa UFC, é médico nefrologista do Serviço de Transplante Renal do HGF e do Serviço de Hemodiálise do IJF, que é onde ele está atuando bastante com pacientes com Covid. Ele é preceptor da residência médica em nefrologia do HGF, né? E professor de nefrologia da Faculdade de Medicina, UFC, tá bom? Tassiano, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que você pode compartilhar a tela, eu já liberei o compartilhamento de tela, e você pode começar a ficar à vontade aí, tomar o seu tempo. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Bom, então, boa noite a todos, tá? Obrigado pelo convite, à direção da SAEC, obrigado aos participantes, né, por estar todo mundo aqui uma hora dessa discutindo esse tema, né, que não é fácil nem para a gente, né, que é nefrologista, imagina para quem realmente já tem algum tempo que não está tendo tanto contato com esse tipo de paciente, né? Então, assim, a ideia aqui hoje é a gente fazer mais ou menos 2 momentos, né? Um momento inicial em que eu vou falar um pouco sobre a lesão renal no paciente com Covid-19, um pouco de definição de lesão renal aguda, talvez para refrescar alguns conceitos, né, que seja necessário. Falar um pouco da lesão renal do Covid em si, como é que ela se desenvolve, né? O que a gente pode fazer para tentar evitar que ele desenvolva, ou pelo menos evitar que ele progrida nos estágios da doença, que evolui para um quadro mais grave, e quando evoluir, né, que a gente precisar realmente entrar em diálise, falar um pouco das terapias renais substitutivas para quem não tem tanta afinidade com os termos que a gente utiliza, né, hemofiltração, ultrafiltração, o que é uma diálise contínua, o que é uma hemofiltração, o que é uma SLED e tal, que talvez nem todo mundo conheça. Então, começando aqui falando um pouco sobre lesão renal aguda, eu queria trazer logo a definição de insuficiência renal aguda, que essa definição é a definição mais moderna, mais nova que a gente tem de IRA, né, que foi proposta pelo CADIGO em 2012. E o CADIGO ele é um consenso mundial de nefrologistas, que é uma reunião de nefrologistas que eles se unem de tempos em tempos para atualizar algumas definições. E essa é a definição mais atual que a gente tem de lesão renal aguda. Ok? A gente leva em consideração 2 critérios, então você não considera mais o paciente com doença renal, com lesão renal aguda, só pelo fato de ele ter uma alteração da creatina acima do valor de referência do laboratório, então a gente toma como base uma creatina basal, que pode ser uma creatina prévia ao internamento daquele paciente, ou então, se não tiver uma creatina prévia, a primeira creatina do internamento. Pode ser a primeira creatina do internamento hospitalar ou a primeira creatina do internamento na UTI. Então, um aumento a partir de 0,3 mg por decilitro nessa creatina de base já é considerado insuficiência renal aguda, né? O paciente que tem lesão renal aguda leve ou lesão renal aguda CADIGO 1. Mesmo que o paciente não tenha uma alteração do valor da creatinina sérica, uma redução do volume de diurese para um volume menor do que 0,5 ml por quilo por hora por um período consecutivo de 6 horas também já é
diagnóstico de insuficiência renal aguda e a gente já pode dizer que esse paciente está no estágio 1 da IRA, ok? Esse é o estágio inicial, né? Seria o ideal em que a gente diagnosticasse todos os pacientes nesse estágio para a gente ver o que está acontecendo, o que pode ser feito para evitar que o doente progrida nesses estágios, né? O estágio 2 é a IRA que a gente chama de moderada, né? Estágio 2 do CADIO, que a gente já tem um aumento de 2 vezes na creatina de base. Então, aquele paciente que interna, por exemplo, com a creatina de 1, passa para ter uma creatina de 2, 2,3. Ou então, o paciente que fica oligúrico por um período consecutivo de 12 horas, né, com uma diurese inferior a 0,5 ml por quilo por hora. Aquele paciente que urinou menos que 0,5 ml por quilo por hora por 12 horas consecutivas, ele já está no estágio 2 do CADIGO. E o CADIGO estágio 3, que é a lesão mais grave, né, o paciente tem 3 vezes a alteração do valor de base da creatinina. Então, a gente está sempre se baseando aqui no valor basal, né? Como eu disse, esse valor basal pode ser uma creatina prévia ao internamento, se o paciente tiver essa creatina disponível. Se ele não tiver, a gente considera como a primeira creatina do internamento, né? Hospitalar ou UTI, dependendo da situação. Ou então, se esse paciente fica oligúrico e com débito urinário menor que 0,3 ml por quilo por hora, por um período consecutivo de 24 horas, ou anúria total, né? Urinou nada, zero. Em 12 horas, a gente já coloca esse paciente na categoria CADIGO 3, que é a categoria mais grave, né? Geralmente, esse é o paciente que vai acabar precisando de terapia renal substitutiva, né? Da hemodiálise. Mas não existe bem essa regra. Chegou no CADIGO 3, dialisa. Às vezes a gente vai ver paciente dialisando no CADIGO 2, a depender se ele tem indicação absoluta. E hoje em dia a gente vem utilizando cada vez mais essa classificação para indicar a diálise. Então, aquela coisa de indicar a diálise só nas indicações absolutas, hipercalemia, acidose refratária, hipervolemia, não é mais o padrão da prática, né? Se bem que, assim, no COVID, como a gente acaba passando por uma situação em que há um aumento imenso da demanda, né? A gente acaba não conseguindo dialisar a tempo todo mundo, e alguns pacientes realmente acabam dialisando com indicações absolutas, mas, assim, o ideal hoje em dia é que a gente não dialise somente quando o paciente tenha indicação absoluta. Então, é importante conhecer essa definição, não só definição, como classificação da IRA, né? Porque a gente vai conseguir diagnosticar precocemente, né, se a gente estiver acompanhando de perto, o valor das alterações da creatina basal e essas alterações do débito urinário. Então, essa seria a definição e a classificação e estadiamento da lesão renal aguda. Isso pode ser utilizado no paciente de terapia intensiva. Na verdade, essa classificação é até mais interessante ainda para o paciente grave, paciente de terapia intensiva e de emergência, né? Essas alterações que eu falei aqui nos valores da creatina, elas têm que se dar num período de 48 horas, né, essa alteração a partir de 0,3 na creatina de base, dentro de 48 horas, ou esse aumento de 1,5 vezes a 2,5 vezes no período de até 7 dias. Então, aumentou 0,3 na creatina de base no período de até 48 horas, né, do internamento até 48 horas, a gente já diz que esse paciente tem lesão renal aguda, né? Ok? Estou falando muito rápido, tá dando para acompanhar? Não, tá dando para acompanhar, viu? Pronto. Tá. Então, vamos ver aqui a importância da lesão renal aguda, né? Por que é importante a gente saber reconhecer? A incidência, né, é altíssima, tá? Principalmente em paciente hospitalizado, pode chegar até a 20%. E essa incidência aumenta mais ainda quando a gente está no cenário de unidade de terapia intensiva, que pode chegar até 60% a 70%. E aí depois eu vou mostrar mais ou menos a casuística que a gente tem, assim, a grosso modo lá do IJF, tá? E a lesão renal aguda está associada a múltiplas disfunções orgânicas. Então, ela é uma disfunção orgânica importante, a causa importante de mortalidade, e aquele doente que desenvolve a lesão renal aguda, ele ainda vai ter como consequência, né, ou associada à lesão renal aguda, várias outras disfunções orgânicas que vão aumentar não só a morbidade, mas a mortalidade daquele paciente, né, como hemorragia, disfunção do sistema nervoso central, a própria ciência respiratória, tá? Isso aqui é o que eu estou trazendo aqui de dados sobre a incidência da lesão renal aguda no paciente com COVID-19. Isso aqui é um levantamento de vários estudos chineses, inicialmente, tá? E a gente vê aqui que no paciente com COVID-19, a incidência de lesão renal aguda ficou aqui por volta no geralzão, né? Ficou em torno dos 20%, né? Mas vale ressaltar aqui que são estudos que estão colocando pacientes tanto de terapia intensiva quanto pacientes de enfermaria, né? Mas se a gente for olhar aqui de forma mais pormenorizada, a gente vai ver que essa incidência pode chegar, no paciente com COVID-19, pode chegar até 66%. Então, assim, não é uma incidência tão baixa quanto foi divulgada no início, que no início realmente o pessoal divulgou, não, o problema do paciente com COVID é a parte ventilatória, ele não desenvolve tanta disfunção orgânica, não desenvolve muita insuficiência renal, tanto que no começo até diz, o paciente com COVID não desenvolve insuficiência renal, o rim não vai ser problema para eles. Mas hoje em dia a gente está vendo que não é bem assim, né? Essa incidência pode ser bem alta e pode chegar até 60% dos pacientes. Aqui também é mais ou menos a mesma coisa, né? A incidência de lesão renal aguda, só que aqui especificamente para pacientes de unidade de terapia intensiva, né? Então, no geral, aqui nesse levantamento de estudos chineses, né?
a incidência ficou em torno aí de 10% no geral, mas se a gente for olhar aqui de forma mais pormenorizada, a incidência pode chegar até a 56%, dependendo do estudo, né? E também é um pouco diferente do que a gente tem visto mais aqui para o Ocidente. Aqui no Brasil, a gente tem visto uma incidência maior, e aqui no Ceará, então, também tem sido bem alta a incidência. Pronto, então está aqui a incidência cumulativa de pacientes, isso aqui já é um estudo americano, né, publicado no Kidney International, aqueles dados que eu estava mostrando eram de pacientes, eram de estudos chineses, né? Então a gente vê que aquele paciente que já interna com a creatinina, que interna já com a creatina alterada, a incidência cumulativa, ao longo de 28 dias, da lesão renal aguda pode chegar em algo próximo da faixa dos 15%, 17%, né? Ao passo que o paciente que interna com creatina normal, essa incidência vai ficar abaixo dos 5%. Falando um pouquinho agora da nossa realidade lá no JF, né? Hoje, na UTI do JF, a gente está com 80 leitos de UTI Covid lá. Desses 80 leitos, a gente tem 35% sendo vistos pelo serviço de hemodiálise de lá. Então, a gente tem mais ou menos 43% de lesão renal aguda nas unidades de terapia intensiva, sendo que aqui eu coloquei só os que a gente tem conhecimento, porque tem alguns aí que não foi solicitado parecer, então a gente não está vendo. Eu já ia perguntar, Tassiano, como co-host aqui, eu vou me dar a liberdade de perguntar em tempo real. Se alguém quiser levantar a mão, a gente pode até fazer a pergunta também, pessoal. Uhum. Mas aquelas incidências dos estudos que você citou era a partir do CADIGO 1, né? Sim, tudo era isso, exatamente, a partir de CADIGO 1. Porque hoje em dia, qualquer estudo que se propõe a fazer levantamento de estudo de lesão renal aguda, você tem que usar essa definição. Você não pode mais fazer levantamento de nada em termos de lesão renal aguda se não utilizar a classificação do CADIGO, né? Então não é mais alta, a creatina a partir de tanto. Não, tem que realmente utilizar a classificação do CADIGO. Então, esses 43% aí provavelmente é bem maior, né? Porque, assim, às vezes no CADIGO 1 não chama atenção, né? Não chamou atenção e não foi pedido parecer para o nefrologista. Então, esses 43% de lesão renal aguda que a gente tem nas UTIs do IJF são os pacientes que chamaram a atenção e que alguém chamou e pediu a avaliação do nefrologista. Então, esses 43% são os que a gente tem conhecimento. Deve ser maior do que isso, tá? A gente está tentando fazer um levantamento, inclusive desde o ano passado a gente já vem levantando dados, só que assim, como a gente aqui, né, não consegue se dividir, o pesquisador e o assistente, né, a gente é pesquisador e assistente ao mesmo tempo, então infelizmente a gente não conseguiu catalogar todos os dados e tal, apesar de algumas coisas já terem sido apresentadas no Congresso Brasileiro de Nefrologia que ocorreu aqui, era para ter ocorrido em Fortaleza, né, mas acabou sendo online no final do ano passado, mas infelizmente a gente não conseguiu, como que eu digo, organizar todos os dados para trazer dados mais fidedignos. Isso aqui que eu estou dizendo é uma análise grosseira do que a gente está vendo lá agora. Isso aqui eu fiz essa conta no sábado, né? De lá para cá mudou muito pouca coisa. Hoje lá a gente tem em torno de 35, 36 ainda sendo vistos pelo nefrologista, e eu acho que estava mais ou menos uns 40 a 50% desses pacientes que estão sendo seguidos pela diálise e em diálise. Mas como você diz, é bem possível que a nossa incidência lá seja maior ainda, né? Claro, a gente está numa UTI que é referência, né, para os pacientes graves, né? A gente está recebendo paciente de tudo que é canto com Covid, né, dependente de ventilação mecânica, então é de se esperar que realmente a nossa incidência seja um pouco mais elevada. Desses pacientes com lesão renal aguda nas UTIs das unidades Covid do JF, a gente tem 32. Desses 35, isso até sábado, né? Mas eu acho que não mudou muita coisa, não. Eu estive lá hoje e pelas contas que eu fiz também não tinha mudado muita coisa, não. Mas desses 35 que a gente está seguindo, 32 estão em terapia renal substitutiva, né? Então a gente tem uma incidência de hemodiálise em torno de 91% dos pacientes que a gente está seguindo, tá? Isso aqui são dados de 2020, que eu falei que a gente levantou, mas não conseguiu ainda tabular para fazer bonitinho, né? Mas em 2020, 50% dos pacientes que fizeram hemodiálise, isso aqui dos que fizeram hemodiálise, tá certo? 50% dos pacientes que desenvolveram lesão renal aguda na UTI, das unidades, nas nossas UTIs COVID do IJF, fizeram hemodiálise, tá? Então aqui está um pouquinho dispar, né, do que aconteceu no passado, talvez porque hoje, esse ano, a gente tem recebido pacientes mais graves, a gente vai ver isso aí melhor depois, mas ano passado, né, pegando o período de, acho que março, que a gente começou a ver doente lá, de março, abril mesmo, foi quando começou para valer. Abril até dezembro, a gente teve 50% dos pacientes que tiveram lesão renal aguda realizaram hemodiálise. Agora, esse aqui é o pior dado, né, que é o mais assustador. Que desses pacientes que fizeram hemodiálise nessas unidades, a mortalidade desses pacientes com Covid, em ventilação mecânica e dialisando foi de 85%. Então, a mortalidade é extremamente alta. E aí, o alerta que eu quero trazer aqui é exatamente esse, que a mortalidade na lesão renal aguda é altíssima, tá? A mortalidade na lesão renal aguda dentro de UTI
fazendo hemodiálise é altíssimo. Então, assim, na verdade, o que a gente tem que tentar fazer com esses doentes, né, que às vezes realmente é difícil, é tentar evitar que eles cheguem, né, na necessidade de diálise. Porque depois que ele chega e precisa fazer hemodiálise, realmente fica muito complicado o manejo dele, e aí realmente a gente não consegue uma redução importante de mortalidade depois que o doente entra em diálise. Então, o mais interessante é a gente tentar evitar que ele entre em diálise. Claro que às vezes não tem jeito, a gente vai ver que a fisiopatologia do COVID é bem da lesão renal aguda no COVID é bem complexa. Vai ter aquele doente que não vai ter jeito, vai acabar evoluindo mesmo. Mas às vezes a gente consegue manejar alguma coisa aqui outra lá. Outro alerta que eu queria trazer é como a insuficiência renal é importante entre as disfunções orgânicas dentro da terapia intensiva, né? Então a gente vê que no paciente com sepse, que é o paciente, o vermelho aqui, ela é a segunda causa de disfunção orgânica, né? A segunda principal disfunção orgânica no paciente séptico dentro da terapia intensiva, e no paciente que está em unidade de terapia intensiva, mas que não tem sepse, ela é a principal causa de disfunção orgânica nesse tipo de paciente, né? Então, assim, realmente é importante. E aí a gente se assusta um pouco com a mortalidade lá do paciente do COVID, mas em geral, como eu falei, né, a mortalidade do paciente de unidade de terapia intensiva que tem insuficiência renal aguda e está em hemodiálise é realmente muito alta. Isso aqui é um levantamento mundial de vários centros, né, ao redor do mundo, tá? É o maior estudo sobre insuficiência renal aguda em pacientes críticos que já ocorreu no mundo inteiro, mas basicamente é levantamento epidemiológico mesmo, e ele mostra aqui, ó, a mortalidade. Isso aqui não é COVID, né? Seria a mortalidade da lesão renal aguda como um todo no paciente de UTI que está fazendo hemodiálise. Você veja que ela gira, no Brasil, em torno de 76,8%. Aqui no Ceará, eu já fiz um levantamento em 2012, quando eu terminei minha residência de nefro, a mortalidade no HGF era em torno de 75%. Então, é porque a mortalidade desse doente é realmente muito alta. Né? Você vê que tem centros aqui que chega a 80%. Esse aqui chegou a 100%, mas aquele que a casuística de Israel foi bem pequenininha, e aí todo mundo que entrou aqui morreu, né? Mas vocês vejam que a mortalidade da lesão renal aguda no paciente de terapia intensiva é realmente muito alta, né? E aí a gente acaba juntando aí com uma patologia que já tem uma mortalidade alta por si só, né? Então não dá para ter um cenário muito animador mesmo, não. Tá? Pronto, e aí eu trago aqui esses dados do Kidney International, que é daquele mesmo estudo que eu mostrei lá anteriormente da incidência cumulativa de lesão renal aguda no paciente internado, e é exatamente aqui a mortalidade cumulativa, né, até os 28 dias de internamento em UTI dos pacientes que têm COVID-19 e desenvolveram lesão renal aguda, né? Então, a linha verde são os que não... Desculpa, eu falei que era UTI, mas é geralzão aqui, tá? Desculpa. Então, a linha verde seria os pacientes que não desenvolveram lesão renal aguda e a linha em vermelho são a dos pacientes que desenvolveram lesão renal aguda. Então, você veja que, mesmo eu juntando, né, pacientes críticos e não críticos, a mortalidade no paciente com COVID-19 que desenvolve lesão renal aguda, ela vai lá para cima, ela vai lá para perto dos 75%. Né? Quando eu comparo aqui o cara que não desenvolve lesão renal aguda, né, ela fica ali abaixo dos 20%. Tá? Claro que eu estou falando aqui de pacientes que não são exclusivamente pacientes de UTI. Né, mas você vê que a lesão renal aguda em si, ela confere um aumento importante da mortalidade nesses pacientes, tá certo? E lembra daquela classificação que eu mostrei no início, né? Então, a mortalidade, ela aumenta. Ela aumenta à medida que o paciente progride naquela classificação. Então, o paciente cardíaco 1, cardíaco 3, ele vai morrer mais que o cardíaco 2, que vai morrer mais que o cardíaco 1, que vai morrer mais do que o paciente que não tem lesão renal aguda, tá? Então, a mortalidade, ela aumenta à medida que o paciente progride naquele estadiamento. A mortalidade e a incidência, né, elas aumentam conforme a idade, tanto a incidência da lesão renal aguda quanto a mortalidade, certo? E no paciente com COVID-19, o que está associado à mortalidade nesses pacientes? Quais são os fatores que estão associados à maior mortalidade? Né? Então, esse também é outro levantamento publicado no Kidney International no ano passado, né, que ele mostra aqui que o paciente que desenvolve lesão renal aguda que morre mais, né, na unidade de terapia intensiva é o paciente do sexo masculino, tá, com mais de 65 anos, tá, que tem um índice de severidade de doença, né, como um todo, tá, mais elevado também, e que desenvolve a lesão renal aguda mais grave. Então, a gente vê aqui que o P, né, o odds ratio, ele vai aumentando aqui, ó, o hazard ratio para mortalidade, ele vai aumentando à medida que os pacientes avançam no estadiamento da doença renal, o odds ratio aumenta, né, e que o P vai ficando cada vez mais significativo à medida que os pacientes progridem aqui no estágio da doença renal, tá? Então, o paciente de terapia intensiva com lesão renal aguda que vai morrer vai ser homem com mais de 65 anos, com um alto grau de severidade da doença, né, e aquele que tem o estágio mais avançado da lesão renal aguda.
E como é que é a lesão renal do paciente com COVID, né? Falando mais em termos fisiopatológico agora, já que a gente falou muito da parte epidemiológica, né? Tem muita coisa tem sido, vamos dizer assim, relatada e publicada sobre a lesão renal aguda. Então, tem gente relatando aí que COVID pode estar associada à nefropatia membranosa, que pode estar relacionada à doença por lesão mínima, até a glomerulonefrite crescente, que saiu gente fazendo relato aí. Na maioria das vezes, o que a gente acha é que isso daqui foi coincidência, né? O paciente tinha um quadro de uma nefropatia dessa, que não estava diagnosticado, e que acabaram biopsiando o rim dele e acharam esses padrões de lesão, né? Mas disparado, né, a lesão renal do paciente com COVID-19, se a gente biopsiasse todos eles, mas a gente não biopsia, né, seria basicamente uma necrose tubular aguda mesmo. Que, na verdade, que a necrose tubular aguda a gente já sabe, que é basicamente a evolução de uma lesão pré-renal, né, isquêmica, que acaba evoluindo para a necrose tubular aguda, tá? Só que, o que acontece? Quando a gente analisa um pouco mais detalhadamente essa fisiopatologia, né, tem algumas coisas que vão interferir aí também, né? Então, tem alguns fatores que estão relacionados ao próprio vírus, tá? Alguns fatores sistêmicos aqui relacionados a citocinas pró-inflamatórias que vão provocar alteração da permeabilidade da barreira glomerular, tá? Que podem provocar lesão de podócito. O que a gente tem lá também, como esse paciente tem uma tendência à hipercoagulabilidade, né? Como a gente já sabe, né? Inclusive é uma das causas da lesão pulmonar ser tão grave, né? E de ele ter lesão em tantos órgãos, né? Não seria diferente no rim, né? Então ele tem uma espécie de microangiopatia trombótica com obstrução dos capilares glomerulares também, tá? Pode ter necrose das arteríolas. Ele pode inclusive desenvolver um quadro, né? De microangiopatia trombótica mesmo, com secundária à lesão do COVID, né? O próprio vírus ele pode provocar disfunção das células tubulares e das células glomerulares, provocando o que a gente chama de podocitopatia. Por isso que já foi flagrado que alguns pacientes podem ter proteinúria, hematúria, mostrando que tem dano podocitário, tá certo? Mas você veja que, na verdade, é uma coisa multifatorial, né? A gente tem a lesão direta do vírus, tem essa questão da hipercoagulabilidade, coagulação, a lesão de microangiopatia trombótica, lesão inflamatória, mas tem todos os outros insultos que podem estar associados a um quadro de disfunção renal aguda no paciente de terapia intensiva. Então, a própria lesão renal, ela pode ser um fator contribuinte. A própria lesão renal, não, desculpa. A própria lesão pulmonar, ela pode ser um fator que está contribuindo aí para que esse paciente desenvolva a lesão renal aguda, ou pelo menos que piore a lesão renal aguda desse doente, né? Normalmente, eles vão ser pacientes que vão ser ventilados, né? Isso aí todo mundo já sabe, né? Com baixo volume corrente, altos níveis de PIP, né? E isso a gente sabe que podem provocar alterações hemodinâmicas que podem prejudicar a perfusão renal e agravar, né, o quadro de lesão renal aguda. Não é raro a gente pegar esses doentes fazendo uso de múltiplas drogas, né, muitas dessas drogas nefrotóxicas, né, acaba que esses pacientes acabam tendo uma permanência prolongada em UTI e vão se acumulando aí infecções bacterianas e a gente acaba tendo que rodar os esquemas antimicrobianos e acaba tendo que chegar em drogas como a polimixina B, a micacina, vancomicina. Então, não é raro a gente ver esses pacientes usando drogas como essas, que são sabidamente nefrotóxicas, que também vão contribuir para a evolução e piora da lesão renal. Outra coisa que tem sido muito propagada, né, no tratamento do paciente com COVID-19 é a questão da restrição hídrica, né, para tentar evitar a sobrecarga hídrica pulmonar. Só que às vezes a gente pode perder um pouco a mão nessa questão da restrição hídrica e fazer restrição hídrica exagerada nesses doentes e aí piorar a questão volêmica dele, né, a parte volêmica dele e contribuir ainda mais para que essa lesão progrida. E não raro, né, não é raro a gente ver esses pacientes com muita instabilidade hemodinâmica, usando altas doses de droga vasoativa, noradrenalina, vasopressina, e sabidamente isso daí provoca ainda mais, né, uma piora na perfusão renal e contribui para a piora da lesão renal desse doente. Então a gente vê aqui que, na verdade, a lesão renal aguda deles é uma lesão bem complexa, né? A gente tem vários fatores externos aí que podem estar levando a esse quadro de disfunção renal. Tem os fatores intrínsecos ao próprio vírus, né, que vão provocar inflamação e lesão tecidual a nível renal, tá? E a própria inflamação sistêmica, né, como consequência da lesão pulmonar, também pode alterar lá algumas coisas no rim, né, a permeabilidade, a membrana capilar, a própria perfusão renal, e fazer com que esse paciente entre em lesão renal aguda e também chegar em hemodiálise. Eu queria mostrar também aqui, ó, alguns dados, né, que a própria lesão renal, a própria ventilação mecânica, ela pode ser fator de risco, né? Aqui eu estou mostrando um levantamento do Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia, em que ele mostra uma associação importante aqui da ventilação mecânica e da síndrome de desconforto agudo respiratório agudo
né? Com o odds ratio para SARA, né? Vejam que o odds ratio para SARA é de 11,01%, 11,01, né? Mostrando que a SARA é um fator de risco importante para o desenvolvimento de lesão renal aguda, né? E eu queria trazer também esse alerta aqui, né? Que a própria ventilação mecânica, ela pode funcionar como um fator de risco para o paciente desenvolver lesão renal aguda, tá? Aqui, mais uma vez, né, o risco cumulativo de lesão renal aguda no paciente com SARA e no paciente sem SARA. Então, vocês vejam que o risco de lesão renal aguda no paciente que desenvolve a SARA, né, é quase que 2 vezes maior do que o risco de lesão renal aguda no paciente de UTI que não tem SARA, tá? E no paciente com COVID, a gente está diante exatamente de um paciente que faz uma SARA grave. Então, não era de se admirar que ele desenvolvesse sem que eles tivessem maior risco de evoluir para lesão renal aguda também não. Certo? Aqui também mais ou menos a mesma coisa, né, mostrando o odds ratio para ventilação mecânica, né, que foi feito nesse outro estudo aqui do Critical Care, que o odds ratio para ventilação mecânica, né, no caso a ventilação mecânica funcionando como fator de risco para lesão renal aguda foi de 3,58, né, e quando a gente, isso aqui, os vários estudos, né, alguns mostraram que foi fator de risco, não foi, mas quando a gente quando foi feita essa meta-análise aqui dos estudos, né, mostrou-se que a própria ventilação mecânica, né, ela pode funcionar como fator de risco para lesão renal aguda, né? A gente vê que o odds ratio foi 3,58, né, com um P significativo, né, e a gente vê que o losango tá bem longe aqui da barra central, né, mostrando que a ventilação mecânica ela é sim fator de risco para lesão renal aguda, com um odds ratio aqui bem alto, bem elevado, certo? E como é que essas alterações, né, respiratórias e a própria ventilação mecânica, elas vão provocar esse quadro de disfunção renal? A gente já viu que as alterações que podem ser provocadas pelo vírus, né, e agora falando um pouco da ventilação mecânica e da SARA, né, então, o que a gente sabe sobre ventilação mecânica, SARA e... Eu estou tentando tirar o negócio aqui da frente para eu poder enxergar direito. Sobre ventilação mecânica e SARA e lesão renal aguda, né, então... A ventilação mecânica, ela vai provocar hipersuflação dos alvéolos, né? Esse paciente, né, que tem SARA, COVID e tal, ele vai ter vários distúrbios dos vasos sanguíneos, isso altera a complacência vascular pulmonar, né? Leva à hipertensão pulmonar, disfunção ventricular direito, congestão venosa, disfunção dos músculos respiratórios, tá? E tudo isso daí vai levar à alteração do fluxo sanguíneo renal, diminuição da pressão de perfusão renal e aumento da resistência nos vasos sanguíneos renais, tá? E a própria inflamação, a SARA, né? Essa inflamação com comprometimento da troca gasosa, ela vai provocar vasoconstricção, aquela hipoxemia mantida, né? Vai provocar essa vasoconstricção hipoxêmica nos capilares pulmonares, vai provocar esse shunt direita e esquerda, né? Que você vai ter muita área que vai ser perfundida, mas que não vai ser oxigenada, tá? Essa inflamação na SARA está associada ao aumento dos níveis de interleucina 6, e vários outros mediadores inflamatórios que vão combinar com o aumento da permeabilidade capilar, extravasamento, né, infiltração celular no intestino renal, disfunção do endotélio, desregulação da microcirculação, né, que vai combinar com a disfunção renal. E uma coisa que a gente vê muito no paciente com COVID-19 é a questão no que faz, né, sobrecarga hídrica, é exatamente esse problema da congestão venosa, né, que a congestão venosa não é só vamos dizer assim, a diminuição da perfusão, né, e a hipovolemia com diminuição da perfusão renal, que vai provocar lesão renal aguda. Mas o fato de eu ter um paciente congesto, com muita congestão venosa, ele vai, pelo fato de o rim ser um órgão encapsulado, né, então ele aumenta a congestão dentro do intestino renal, e isso prejudica o fluxo sanguíneo renal, que também vai acabar levando o paciente a desenvolver lesão renal aguda. Então, você veja que tanto o paciente que está mais para hipervolêmico, quanto mais para hipervolêmico, ele pode evoluir para lesão renal aguda. Então, o ideal aí para a gente tentar evitar seria tentar manter ele aí no meio, né, na fase da euvolemia, que realmente é o grande desafio, um dos grandes desafios nesses doentes, certo? Eu estou falando muito rápido, tá dando para acompanhar? Assim, eu vou pedir depois, já que você parou para dar esse feedback, tá muito boa a aula. Depois você manda a referência desse artigo aí, desse que você botou da SARA e da ventilação mecânica, para a gente já Esse aqui? É porque não tá só o American Journal, não tá o artigo que eu queria ler, Sim. tá bom? Okay. Mas está muito rápido, tá dando para acompanhar, porque às vezes eu começo a falar. Não, tá. Para mim tá tranquilo. Okay. E pessoal, quem quiser levantar a mão, pode levantar, o Tassiano responde aí, tá bom? Então, quiser fazer pergunta no chat, tá bom? Ok.
Isso aqui foi um estudo que eu publiquei no Annals of Tassiano, Translational desculpa, Medicine. o pessoal botou até no chat aqui que tá ótimo, tá perfeito. Time Para perfeito. acompanhar, né? Porque eu fico com medo de estar falando muito rápido, porque quando eu me empolgo, aí vai. Então, esse estudo aqui foi um estudo publicado em 2019, né, no Annals of Translational Medicine. Esse é um estudo que na verdade, foi minha tese de doutorado, isso daqui, né, que a gente tentou mostrar exatamente os parâmetros de ventilação mecânica que podiam estar associados à lesão renal aguda. E o que a gente encontrou foi uma associação entre complacência então a gente viu que quanto pior a complacência pulmonar, maior a chance do paciente desenvolver IRA, né, e teve uma correlação aqui pequena, né, só de 5%, para cada aumento de 5 milímetros de mercúrio centímetro de água na PIP, também teve essa correlação, né? Mas o que a gente mostrou? Que o principal fator de risco, né, no paciente que está com SARA em ventilação mecânica dentro da unidade de TI, o principal fator de risco para desenvolver lesão renal aguda é exatamente a lesão pulmonar. Então, aquele pulmão que está lesado, que está inflamado, é o principal fator de risco para que o paciente evolua para a lesão renal aguda. Isso quando eu estou me referindo aos parâmetros ventilatórios, né? Então, por que um paciente que está em ventilação mecânica, por que a ventilação mecânica pode fazer com que o meu paciente desenvolva lesão renal aguda? É por causa da PIP que está alta, é por causa da driving pressure, é por causa do volume corrente que está muito alto ou muito baixo, né? E o fator de risco que a gente encontrou aqui principal para que o paciente que está em ventilação mecânica evolua para a lesão renal aguda foi a complacência baixa, né? Mostrando que o principal fator realmente é a doença pulmonar em si, né? E aí no COVID não há de ser diferente, né? Como a gente tem ali um pulmão muito inflamado e muito doente, né? Talvez realmente a inflamação pulmonar seja o principal fator de risco, né? Para que eles evoluam. Vocês avaliaram o índice de oxigenação nesse trabalho, já que foi seu autor? Também, então foi avaliado todos os parâmetros. A gente avaliou o índice de oxigenação, PO2, a PCO2, que é a PCO2, a driving pressure foi avaliada também. A gente esperava, na verdade, encontrar a associação da driving pressure com lesão renal aguda, né? Porque já tinha muita coisa publicada de driving pressure com mortalidade. Mas aí no nosso trabalho, apesar de ser um N bem grande, a gente conseguiu aqui 28 mil pacientes aqui para fazer essas análises. E aí o que a gente achou de correlação foi um pouquinho de PIP, né? Mas que o principal fator de risco foi a redução da complacência pulmonar mesmo. Mostrando que a inflamação pulmonar em si é que é o principal fator de risco, né? O principal, vamos dizer assim, o principal fator, né, relacionado à ventilação mecânica e à mecânica ventilatória e o desenvolvimento de lesão renal aguda. E aí, gente, como eu falei no começo, né, como a incidência é elevada, a mortalidade é alta, o principal mesmo, vocês viram aí, né, que como o doente morre muito, e uma vez que ele entrou em diálise, a mortalidade é alta, e infelizmente tem muito que a gente fazer para mudar isso, né, o que a gente tem que fazer é tentar evitar que o doente chegue à necessidade de hemodiálise, tá? Então, eu vou enumerar aqui meio que um passo a passo e mostrar algumas evidências, né, do que a gente tem em termos de cuidado com o paciente crítico, né? Claro que tudo que eu estou falando aqui é extrapolado do paciente com lesão renal aguda em UTI, mas não especificamente para o paciente com COVID, porque a gente não tem muita evidência ainda forte do paciente com COVID. Mas se a gente partir do pressuposto que o paciente com COVID é um paciente crítico com uma SARA grave, né? Então muita coisa que a gente utiliza já para o paciente com SARA por sepse vai caber aqui para o paciente com COVID-19 também. Então, assim, eu acho que o passo a passo para o manejo da lesão renal aguda na COVID-19 seria mais ou menos isso daqui, né? Tentar otimizar a volemia, e quando eu digo otimizar a volemia, é tanto a questão de evitar a sobrecarga volêmica, como a gente já sabe, né? Que a sobrecarga volêmica vai ser ruim para esse paciente por conta da doença pulmonar, mas a sobrecarga volêmica, né, e a congestão venosa, ela também pode funcionar como um mecanismo para o desenvolvimento de lesão renal aguda. Então, tem que tentar ali manter essa volemia otimizada, o que é um grande desafio, né, nesse tipo de paciente, tá? Então, aí a gente tentar utilizar medidas, né, para avaliação da volemia, que também é um desafio nesse cenário que a gente está vivendo, né, porque a demanda é muito grande, então, às vezes, a gente não consegue realmente estar colado na beira do leito do paciente, fazendo essas avaliações de volemia, né, vamos dizer assim, na intensidade que esses pacientes precisam, porque a demanda é muito. Eu tenho até dito com os meninos, quando eu vou passando na visita na UTI, que, na verdade, quando você está dentro de uma unidade de COVID, você fica o tempo todo apagando incêndio, né? Porque o tempo todo acontecendo coisa, e muitas vezes você não consegue parar para fazer essa avaliação como deveria ser feita, né? Então, avaliação constante da volemia, né? Escolher de forma adequada, individualizada, o fluido que você vai utilizar para expandir naquele paciente que merece ser expandido, tá? A entrada precoce do suporte vasopressor, né? Para evitar que a gente faça muita alíquota e deixe esse paciente hipovolêmico. Evitar, quando possível, né, às vezes não é possível, mas evitar, quando possível, a exposição a nefrotoxinas, então evitar utilizar anti-inflamatório não hormonal, fazer uma seleção criteriosa da utilização de antimicrobianos para evitar
E também evitar, né, a superposição de drogas nefrotóxicas, né? Então, às vezes a gente encontra na UTI o paciente que está com diurético, que está usando IECA, que está usando polimixina, mica, e aí você fez o contexto perfeito para o paciente desenvolver uma lesão renal aguda, né? Vou falar um pouquinho disso de diurético, né? Quando é que vale a pena a gente utilizar o diurético no paciente de UTI com lesão renal aguda, né? E como utilizar, né? E depois a gente vai conversar um pouco sobre quando iniciar a terapia renal substitutiva, qual é o melhor momento e quais as modalidades de terapia renal substitutiva que a gente tem disponível, né? E o que está sendo utilizado, já que a gente está vivendo um momento de aumento importante da demanda, né? Quando eu falo de otimização da volemia, né? Então eu falo exatamente disso daqui, que é a gente tentar buscar esse equilíbrio, tentar manter o paciente euvolêmico, né? Então, no paciente com Covid-19, se propagou muito a ideia de que a gente tem que tentar evitar a sobrecarga volêmica, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso daí para não restringir demais, né? Eu tenho visto lá nas unidades do JF que a gente tem dialisado muitos pacientes entrando em diálise com um perfil de lesão renal aguda pré-renal, com níveis de ureia altíssimos. Claro que essa ureia alta pode ser consequência do corticoide, mas não justifica as outras alterações. Por exemplo, o que eu tenho visto muito? Paciente com níveis de ureias altíssimos, ureia 200, 250, creatinina levemente alterada, 1,9, 2, e com muita hipernatremia, né? Mostrando mais ou menos que esse paciente realmente tem um perfil de lesão renal aguda pré-renal. Claro, eu não posso deixar o paciente desidratado, porque se eu deixo ele desidratado e hipovolêmico, ele vai evoluir com hipovolemia, hipoperfusão de insuficiência orgânica e lesão renal aguda. Mas também da mesma forma, eu não posso fazer uma expansão volêmica muito agressiva, porque se eu faço uma expansão volêmica agressiva, eu vou provocar hipervolemia, um edema tecidual, e como eu falei agora há pouco, né, pelo fato de o rim ser um órgão encapsulado, esse edema tecidual a nível do interstício renal, ele vai provocar uma redução do fluxo sanguíneo renal e também vai fazer com que esse paciente desenvolva insuficiência renal aguda. Então, o grande, vamos dizer assim, o santo graal que a gente tem que procurar aqui é tentar manter o paciente euvolêmico, né? E aí, como eu disse, esse que é o desafio, né? Como é que a gente faz para avaliar essa volemia desse doente, né? Tem vários recursos, né? O pessoal de unidade de terapia intensiva, o intensivista, eles gostam muito de ultrassom na beira do leito, né? Mas é uma coisa que a gente não vai ter tão disponível dentro das unidades COVID, né? Mas, assim, só para trazer aqui algumas coisas do que pode ser aplicado, né? Tem essa pesquisa das linhas B, né? Que é basicamente você fazer o ultrassom, né, do tórax do paciente ao nível do terceiro e quarto espaço, entre o segundo e o quarto espaço intercostais, né? E aí lá no ultrassom a gente vai flagrar essas linhas aqui, que são as linhas B, né? Que aqui ele está fazendo como se fosse cauda de cometa, né? Que lembram cauda de cometa, né? São as linhas B. E aí uma coisa que é interessante é que a presença dessas linhas B, ela tem correlação linear direta com o conteúdo de água, com a quantidade de água extrapulmonar ali, tá certo? Então, é uma forma da gente avaliar como é que está aquela volemia daquele doente, como é que está o pulmão do doente, já que o estudo aqui ele mostra, esse estudo foi publicado na CHEST em 2005, ele encontrou uma correlação de aproximadamente o encontro para cada uma linha A encontrada, né, nesse trecho, né, entre o segundo e o quarto espaço intercostais, corresponde a mais ou menos um acúmulo de água extracelular pulmonar, né, da ordem de 100 ml, tá certo? Então, é como se eu encontrasse 10 linhas B ali naquela região, né, correspondesse mais ou menos a um excesso de água aí da ordem de 1.000 ml, tá? Não é uma medida muito fidedigna, mas, assim, é uma coisa que você pode utilizar e já serve de alguma coisa, né, certo? O que se utiliza mais mesmo, que a gente sabe, vocês até já tiveram uma aula de reposição volêmica, né, do paciente crítico, do paciente com COVID, são as medidas dinâmicas, né, que é a variação da pressão de pulso, que são as medidas mais interessantes, né? A variação da pressão de pulso, a variação do volume sistólico, né? E esse índice da veia cava inferior, né? Seriam as medidas mais interessantes, né? Então, a gente vê aqui como é que se faz os cálculos dessas medidas, que não vale a pena a gente ficar salientando aqui. Aqui a curva ROC para esses métodos, né? Então a gente vê que são métodos que têm uma sensibilidade e uma especificidade, tá aqui, ó, especificidade e sensibilidade bem razoáveis, né? Bem superiores aos métodos antigos que a gente já conhecia, que são os métodos estáticos, né? PVC, medida do diâmetro da veia cava, aquelas coisas mais que se chamam as medidas estáticas, né? Então a gente vê que a sensibilidade e especificidade são bem interessantes, né? Aqui são os valores, vamos dizer assim, de ponto de corte, né, para variação de pressão de pulso, né? O ponto de corte seria 13%, para variação do volume sistólico, algo em torno de 10% a 12%, né?
E só que aqui uma coisa que vale a pena salientar é que para a aplicação desses métodos, né, para avaliar a responsividade hídrica, né, desses pacientes, a gente precisa que o doente esteja em ventilação mecânica, que no caso a maioria dos nossos doentes com COVID vão estar, mas eu preciso aqui de um volume corrente para que o método atinja essa sensibilidade, essa especificidade, um volume corrente da ordem de 8 a 10 ml por quilo, né? Então, normalmente o paciente com COVID ele é ventilado com volumes correntes menores que isso, né? Então, não dá para garantir essa sensibilidade, essa especificidade nos pacientes que estão fazendo fazendo uma ventilação tão protetora como é a ventilação do paciente com COVID-19, né? Porque eles vão ser utilizados, né? Volume corrente menores do que 8 a 10, tá? E uma medida que eu acabei não colocando aqui, mas um teste que pode ser feito na beira do leito, né? Que dispensa, por exemplo, porque, por exemplo, para eu fazer a avaliação de pressão de pulso, eu preciso ter uma PA invasiva, né? Para fazer o teste da variação do volume sistólico, eu preciso ter um monitor de débito cardíaco, né? Mas tem um teste que é o teste de elevação passiva das pernas, né? Que é uma coisa que se utiliza muito pouco em UTI, porque é uma coisa que até parece meio estranha você fazer, né? Que basicamente consiste em quê? A gente pegar o paciente, colocar ele, inicialmente, a gente coloca o decúbito dele a 45 graus, tá? E aí depois você deixa esse paciente nesse decúbito a 45 graus por um período de 1 a 2 minutos, depois a gente coloca o decúbito dele a 180 graus e a gente faz uma elevação da cama, no leito mesmo, né? A gente faz uma elevação ali no controle do leito, das pernas até mais ou menos 30 a 45 graus. Tem referência que coloca 30 graus, tem referência que coloca 45 graus, né? E o que a gente está fazendo aí quando a gente faz o teste de elevação das pernas? A gente está basicamente fazendo uma espécie de prova volêmica, né? No doente, sem precisar estar administrando líquido naquele paciente. Então, ao invés de eu estar administrando líquido, eu faço o teste de elevação passiva das pernas, que eu vou pegar esse volume de sangue que está nos membros inferiores, vou jogar para a circulação sistêmica, e aí eu vou observar se esse volume extra, né, que veio dos membros inferiores, ela vai provocar um aumento de débito cardíaco superior a 15%, tá? Ou então um aumento na pressão arterial da ordem de 15% também, embora o método tenha sido validado para a elevação do débito cardíaco, não tenha sido tão bem validado para o aumento da pressão arterial, mas é uma forma da gente fazer esse teste sem fazer prova de volume, né? E num paciente em que as situações, a situação em que ele está, né, não corrobora tanto os testes que eu falei aqui, né? Que são a variação de pressão de pulso e a variação do volume sistólico, já que a gente precisaria ali estar com um paciente com volume corrente de 8 a 10 milímetros de mercúrio, né? Mas, como eu disse, realmente, assim, você tentar, como eu disse, como o paciente de COVID é um paciente extremamente complicado e o pessoal está o tempo todo ali dentro da unidade apagando incêndio, talvez a dinâmica para fazer um teste como esse seja um pouco difícil. Então, realmente, assim, é lançar mão do que a gente tem, né? Eu acho que o que é mais fácil ali seria realmente ficar fazendo a avaliação da pressão de pulso, né? Já que muitos deles vão ter da variação de pressão de pulso, já que muitos deles vão ter PA invasiva, né? Monitor de débito cardíaco, realmente, eu acho que não vai ser uma realidade para todos os pacientes, né? Então, a gente não vai conseguir, mesmo no serviço privado, eu acho que a gente não tem como conseguir monitor de débito cardíaco para todos os pacientes que estão ali e que estão precisando fazer essa avaliação a todo momento, né? Mas é isso, né? Essas são as medidas que a gente pode utilizar para tentar otimizar a volemia, né? Uma observação que eu queria fazer é que, assim, o fato do paciente, né, a gente fazer o teste, esse teste indicar que o paciente ainda pode ser responsivo a volume, né? Então, vamos supor, se eu fiz o teste da variação de pressão de pulso, mostrou lá que a variação de pressão de pulso, né, entre a expiração e a inspiração é maior do que 3%, indicando que esse paciente pode ainda ser responsivo a volume, não quer dizer necessariamente que aquele paciente está precisando de volume. Claro que eu tenho que ver as outras variáveis, né, ver como é que está o débito urinário dele e tal. Não adianta eu ficar insistindo, se o paciente já está há 12 horas em anúria e tal. Então, tudo isso tem que ser avaliado de forma bem individualizada. Mas são os recursos que a gente tem, né? Eu acho que são os recursos mais fidedignos que a gente tem hoje em dia para expressar para a gente a questão da responsividade hídrica ou não do paciente, né? E para a gente tentar manter essa volemia aí otimizada, tá certo? E o teste de elevação das pernas, né? Como eu falei, que é uma forma da gente fazer isso daí sem estar também administrando nenhum líquido a mais, tá certo? E que não teriam as limitações aí da questão do volume corrente e tal, do paciente com COVID-19 que usa volume corrente baixo, certo? Então, essa seria a forma que a gente teria para avaliar a questão da responsabilidade hídrica. E assim, uma vez que eu vou fazer prova volêmica para o paciente, qual tipo de fluido devo escolher?
Isso aqui é um gráfico que foi publicado num estudo feito no New England em 2018, né, que ele avaliou exatamente as soluções balanceadas. O que são soluções balanceadas? São soluções que têm uma composição mais próxima do plasma, né, do plasma sanguíneo, do plasma humano, né, mais próximas do plasma humano quando comparadas com a solução salina 0,9%, que é o que a gente está mais habituado, né? Então, a gente sabe que a solução salina 0,45, ela tem 154 mEq por litro de sódio e 154 mEq por litro de cloro, né? Então, com o passar do tempo, quando a gente faz uma ressuscitação volêmica agressiva, né, no paciente com solução fisiológica, a gente pode provocar uma elevação da natremia, né, consideravelmente maior do que utilizando soluções balanceadas, tá? Um aumento também, ó, com a solução salina dos níveis de cloro, o que pode induzir no paciente uma acidose metabólica hiperclorêmica, que está associada à piora de desfecho, inclusive piora e aumento da incidência de insuficiência renal aguda, essa acidose hiperclorêmica, tá certo? Claro, né, como eu mostrei aqui embaixo, o bicarbonato vai aumentar a usando a solução balanceada, que vai ser a base de bicarbonato, acetato, mas o que eu queria mostrar é exatamente que as soluções balanceadas, elas são, se a gente vai fazer uma ressuscitação volêmica mais agressiva, né, o ideal é a gente escolher uma solução cristalóide balanceada. Há aquela discussão, né, colóide, cristalóide, não vou nem colocar aqui, porque já está bem definido que não se faz mais colóide no paciente com crítico, que a gente vai precisar fazer reanimação volêmica, né? E como eu falei, ó, a incidência de evento renal, né, insuficiência renal aguda, foi maior no grupo que recebeu expansão volêmica com solução salina fisiológica, né, quando comparado aqui com a solução balanceada, ringelactato ou outras mais balanceadas. Então, assim, se tiver de escolher um fluido, né, dá preferência ao cristalóide, claro, e esse cristalóide tem que ser, preferencialmente deve ser uma solução balanceada, tá? A não ser, claro, né, que o paciente tem uma hipercalemia, já tem uma hipercalemia grave, então não vai ficar utilizando ringelactato, ou então tem uma insuficiência hepática grave, né, que o lactato não vai ser convertido em bicarbonato, e aí pioraria o quadro de acidose dele, aí realmente a gente não vai utilizar. Mas se o paciente não tem contraindicação, é preferível a escolha das soluções balanceadas à solução fisiológica, ok? Por conta desses eventos que eu já falei, né? Piora da natremia, piora da acidose, né? Provocando uma acidose metabólica hiperclorêmica no paciente, e pode estar associado a um aumento até da insuficiência renal, quando a gente faz essa ressuscitação volêmica com solução salina fisiológica, né? Isso vale principalmente para o paciente mais grave, né? Que está com sepse lá, tá? Então, isso é verdadeiro para os pacientes de UTI, principalmente para os pacientes de UTI clínica, né? Paciente cirúrgico aqui não foi tão verdadeiro, mas principalmente para o paciente de UTI clínica, que é exatamente o paciente séptico com SARA, né? E acredito que no COVID-19 talvez seja parecido, né? E vamos ver o que vai aparecer, o que vai surgir aí mais na frente, tá? Quanto ao uso de diurético, gente, inicialmente existia aquela coisa, né? Aquela crença de que a gente pegar um paciente que tinha insuficiência renal aguda oligúrica e transformar numa lesão renal não oligúrica usando diurético era bom porque a gente melhorava o prognóstico do doente, né? Depois de algum tempo que se foi vendo, né, saíram alguns estudos aí mais antigos, é que na verdade quando você utilizava o diurético para tentar fazer isso, alguns estudos acabaram mostrando piora da mortalidade quando a gente utilizou o diurético. Mas aí muitos outros estudos que vieram depois já mostraram que na verdade não é bem assim. Então usar diurético para tentar otimizar o balanço hídrico naquele doente que a gente pesou um pouco a mão na expansão volêmica, mas que ainda tem um débito urinário satisfatório, e eu quero utilizar o diurético para dar uma secada nele, não vai piorar desfecho, tá? Isso aqui foi um estudo também com mais de 20 mil pacientes. Desculpa, esse não é com mais de 20 mil pacientes, o que eu queria mostrar de mais de 20 mil pacientes era esse daqui. Cadê? Tá aqui, pronto. Com mais de 20 mil pacientes, mostrando o impacto do diurético de alça no paciente com... Ah, não, é esse mesmo. Esse aqui é a mortalidade, esse outro aqui é quanto à lesão renal aguda. Pronto, o impacto do uso do diurético no paciente de unidade de terapia intensiva com balanço hídrico positivo que usou diurético, né? Aqui o desfecho de insuficiência renal aguda. Então, esse estudo, ele incluiu mais de 20 mil pacientes e o que ele mostrou foi exatamente o quê? Que usar ou não diurético para tentar otimizar o balanço hídrico desses pacientes não aumentou a chance desse paciente entrar em lesão renal aguda, fazer uma lesão renal aguda. Isso independente do paciente ter sepse ou não ter sepse, ser oligúrico ou não oligúrico, então não piorou o desfecho. A gente vê aqui que as barras elas atravessam a linha do 1 aqui, né, mostrando que o diurético ele nem é fator protetor, nem melhora a mortalidade, como a gente acreditava antigamente, mas também não é um fator que vá piorar a mortalidade. Então a gente pode sim utilizar com segurança o diurético para tentar otimizar o balanço hídrico do paciente,
Mas aqui tem que ter um cuidado, né? Porque às vezes o que a gente vê, né, que a gente acaba flagrando é que o pessoal inicia o diurético para tentar otimizar o balanço hídrico, e aí nessa coisa de ficar sempre, às vezes repete a prescrição, repete, o diurético vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e alguém esquece de retirar o diurético, e aí de repente o paciente começa a negativar demais o balanço, e aí sim, nessa hora é que o diurético, o uso pode estar sendo deletério, mas não porque o diurético em si é deletério, sim porque o uso não foi feito de forma, vamos dizer assim, criteriosa, né? Então o uso do diurético para negativar o balanço no paciente que tem balanço hídrico positivo, ele é seguro, ele pode ser utilizado, ele não aumenta a mortalidade, não aumenta a incidência de lesão renal aguda, mas desde que ele seja bem utilizado, né? Então a gente tem que ficar seguindo de perto, né? Ver como é que está a função renal, ver como é que está o débito urinário, acompanhar os níveis de sódio, né? Que é um indicador de que o paciente pode estar negativando demais o balanço. Então eu estou com aquele paciente que tinha um balanço hídrico positivo, eu comecei a dar diurético para ele, e aí o nível de sódio foi subindo, chegou a 145, 148, 150. Então talvez esse paciente já não seja aquele paciente que vai se beneficiar mais do uso do diurético. Tá certo? Então, essa é uma forma que você pode utilizar o diurético no paciente com balanço hídrico positivo, mas eu gosto de deixar essa ressalva, né? Pode utilizar? Pode, mas tem que usar de forma criteriosa, saber a hora de suspender para não ir para outro ponto e aí ele passar a ser deletério, né? Mas o que os estudos mostram hoje em dia, né, as referências mais atuais, é que diurético não piora a incidência de lesão renal aguda se for bem utilizado e nem piora a mortalidade, tá? Então, tá aqui referências mais modernas, né? Esse estudo aqui foi publicado em 2020, até na Anesthesia, né? Mostrando exatamente que o diurético não tem associação com o pior da mortalidade do paciente de UTI com balanço hídrico positivo quando bem utilizado. Ok? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que só mostrando, né? Aqui o hazard ratio para mortalidade, mostrando que sim, independente da dose que você está utilizando. Então, eu posso fazer aumentos sucessivos na dose de diurético? Como eu disse, pode sim, desde que seja bem utilizado, que esse aumento seja feito de forma racional e que a gente preste atenção, né, como é que esse paciente está evoluindo nos dias subsequentes e não deixe o diurético ali na prescrição como se fosse só uma medicação a mais e não fique de olho, ele pode ser utilizado mesmo em dose alta e não vai ter um efeito deletério não, tá? E uma forma de utilizar o diurético que está caindo cada vez mais em moda hoje em dia, né, é a gente fazer o teste de estresse com furosemida. Aqui é uma coisa completamente diferente do que eu vinha falando até agora, né? O teste de estresse com furosemida, a função dele não é negativar o balanço do doente, tá? O teste de estresse com furosemida, ele é um teste que a gente faz para avaliar prognóstico. Como assim? Eu estou com aquele paciente na UTI que está começando a ficar oligúrico, e aí eu estou na dúvida, será que esse paciente vai evoluir para hemodiálise? Será que não vai? Né? Então, aí o que a gente faz? A gente faz um teste com uma dose mais ou menos elevada de furosemida, né? Dose única em bolos, né? Em torno de 1 a 1 miligrama por quilo de peso do paciente, tá certo? Então, vamos supor, para um paciente em torno de 60 quilos, seria em torno de 60 a 90 miligramas, né? 60 a 90 miligramas de Lasix, tá? A gente usa 1 miligrama por quilo para o paciente que é virgem de uso de diurético, daquele paciente que naquele internamento não fez uso de nenhum diurético prévio. Eu faço 1 miligrama por quilo. Se ele já tiver feito uso de diurético prévio nos últimos 7 dias, eu faço uma dosezinha maior, que seria 1,5 miligrama por quilo. E aí eu vou observar a diurese desse paciente nas próximas horas, né? Principalmente as 2 horas subsequentes. E eu espero que, em resposta a esse teste, com essa dose de furosemida, o paciente tenha uma diurese superior a 100 ml por hora, ok? Aquele paciente que tem, esse aqui é o paciente que urinou mais que 100, né? Urinou 300 na primeira hora, urinou quase 400 aqui na segunda hora, e aqui os pacientes que tiveram uma diurese inferior a 100 ml na primeira e na segunda hora. Então, esses pacientes que têm um débito urinário inferior a 100 ml por hora, nas 2 primeiras horas de observação após o teste de estresse com Lasix, são os pacientes que provavelmente vão evoluir para uma lesão renal aguda mais grave e que vão precisar realizar terapia renal substitutiva, tá certo? Então, eu faço o teste não com o objetivo de negativar a balança. Então, às vezes a gente diz aí, faz um teste com 60 miligramas de Lasix. Então, eu estou fazendo o teste para ver se aquele paciente que eu estou fazendo o teste, ele ainda tem túbulo viável. Então, quando eu uso o Lasix, eu estou querendo ver a resposta do túbulo, né, à droga, exatamente para eu avaliar a viabilidade do túbulo daquele doente. Porque aquele paciente que não tem mais túbulo viável, ou seja, que não responde ao teste de estresse com furosemida, vai ser o paciente que vai ter maior chance de necessidade de hemodiálise. Então, eu sei que aquele paciente que já está numa lesão renal aguda aqui em 2, ou mesmo aqui em 3, que eu faço o teste e não responde, esse é aquele paciente que talvez eu deva indicar a diálise mais precocemente, não esperar um pouco mais para ver se ele melhora. Ok? Deu para entender mais ou menos isso? Qual que é a lógica do teste?
Deu sim. Eu vou ter até uma pergunta já relativa a isso, puxando, saindo um pouquinho do Covid, tá certo? Tem alguma Uhum. coisa desse teste no intraoperatório? Tem anestesista aqui também. Às vezes o cirurgião é angustiado com pouca diurese, a gente é bem tranquilo com pouca diurese no intraoperatório, porque pouca Uhum. diurese porque no intraoperatório já começa a lesão e o paciente às vezes não sai com a sonda vesical ou coletor cheia, Sim. sabe? O cirurgião gosta de ver aquelas bolsas cheias. É. Existe alguma coisa desse tipo no intraoperatório que tu tenha visto, alguma coisa? Não. Não, a Para gente fazer sim, eu esse não teste costumo indicar o teste no pré-operatório para avaliar isso, né? Eu no até intra, no dei intra, uma no aula, intra. sobre insuficiência renal aguda no intraoperatório e perioperatório num curso que teve lá no IJF, que exatamente o estado da anestésia que me convidou para dar também. Mas assim, as alterações que você tem, tanto em termos de hemodinâmica, né, sistêmica, como hemodinâmica renal no paciente anestesiado e na mesa cirúrgica, é uma coisa tão assim que assim, é de se esperar que realmente pelo menos naquele momento ali, o paciente tenha uma redução do débito urinário, claro, não tão pronunciada, mas assim, que ele não vai sair dali poliúrico por causa dessas alterações que vocês conhecem até melhor do que eu, né? Então, assim, eu não acho que faça sentido você se estressar tanto com o fato do paciente estar, assim, é uma cirurgia eletiva, o paciente está bem, não fez nenhuma droga nefrotóxica e tal, não sei o quê. Não tem por que esse paciente fazer uma lesão renal aguda se você está mantendo a hemodinâmica dele saudável e tal, a ponto de precisar fazer um teste de estresse com Lasix para ver se o doente está evoluindo para lesão renal aguda ou não. Se o paciente entrou ali, ele tinha um som renal boa, urinava bem e tal, eu acho que não faz sentido fazer esse teste no transoperatório para ver isso não. Agora, no pós-operatório, se o paciente teve alguma intercorrência, sangrou, ou então chocou, entrou na droga vasoativa, e aí eu quero ver se esse paciente pode evoluir para uma lesão renal aguda grave com necessidade de diálise, aí faz sentido fazer o teste. Mas no intraoperatório eu acho que não faça tanto sentido, não. Uma coisa que tem que ficar na cabeça é assim, esse teste que a gente faz não é para estimular a diurese do paciente. Vocês estão então não pegando isso? Não é uma coisa que a gente faz aí 60 miligramas de Lasix. Não é uma coisa que eu faço para estimular o paciente a urinar, não. A gente faz para quê? Para eu saber, né? Como se eu estivesse me comunicando com o túbulo do doente, né? Eu faço a furosemida porque aí eu espero uma resposta tubular de pelo menos 100 ml por hora nas próximas 2 horas. Se o paciente não urina mais do que 100, significa o quê? Que não houve resposta tubular, então ele não tem mais túbulo viável. Então é um paciente que já tem uma lesão renal mais grave. Vocês estão pegando isso, né? Então o objetivo aqui não é estimular a diurese do doente, e sim eu saber se aquele paciente ele é um paciente que já tem uma lesão renal grave a ponto de ter um túbulo já tão doente que não responde mais nem ao diurético. Entenderam isso daí, né? Ficou bem claro, ficou bem Ficou claro. bem claro, né? Porque às vezes a pessoa pode utilizar com o objetivo errado, né? Às vezes o pessoal fala, vamos usar diurético para ver se a gente estimula a diurese dele. Mas a ideia aqui não é essa, não é estimular a diurese, né? Então a gente tem que saber se usar o diurético de forma bem utilizada, ele não vai trazer malefício, né? O paciente está com balanço hídrico positivo, eu vou começar o diurético para ele. Não dessa forma assim, vou fazer 3 ampolas para estimular a diurese. Não, vamos começar o diurético, a gente mantém um tempo e vai vendo como é que fica o balanço dele, se a gente alcança o alvo de BH negativo que eu queria. Ou então, não, agora aquele paciente que está ficando oligúrico, e eu quero saber se ele vai ser um paciente que está evoluindo para diálise ou não, porque a gente vai ver depois, quando eu falar um pouco sobre quando indicar a terapia renal substitutiva, né, que dependendo do tipo de doente, né, a hora em que a gente indicar a diálise pode ter impacto na sobrevida, né? Então, às vezes é bom a gente ter uma ideia, mais ou menos, de qual é aquele paciente que vai evoluir pior, né, para eu saber se, esse paciente aqui, será que eu posso esperar um pouco mais e ver se ele não melhora, né? Tá certo? Então, ele dá para a gente mais essa ideia de prognóstico. Ixi, já são 8h40, eu já passei, foi muito da hora, hein? Mas Ai, ai. a gente atrasou para Né? começar, teve os Bom, isso discursos. aqui que eu queria mostrar são só alguns gráficos sobre o teste de estresse com furosemida, mostrando a área sobre a curva do teste, né? Que é de 0,86, tá? Então, a área sobre a curva, quando eu uso um teste diagnóstico, né? Quanto mais próximo de 1 esse valor está, né? Esse valor se encontra, maior a acurácia do teste, né? Então, a área sobre a curva do teste de estresse por furosemida é até melhor do que a área sobre a curva de vários marcadores de lesão tubular, tá? Mostrando que é um teste, né, bem fidedigno que a gente pode aplicar sim para ver essa questão de prognóstico, tá certo, gente? Eu vou passar essa outra aqui, que basicamente é a mesma coisa, né? E como eu disse, né, o grande desafio, né, no paciente crítico, né, e não seria diferente no paciente com COVID, é a gente tentar manter esse paciente aqui na euvolemia, né? Na euvolemia, né? E aí evitar que ele venha para cá, porque a gente vai ter piora de desfecho, mas também eu tenho que tentar manter esse equilíbrio, né? Evitar de deixar o paciente hipovolêmico, desidratado, porque a gente sabe que isso também piora o desfecho, tá certo? Então, assim, o paciente com COVID, eu preciso fazer restrição hídrica? Preciso, mas não no sentido de deixar esse paciente hipovolêmico e desidratado, mas sim no sentido de tentar manter
hipovolemia, tá? Lembrando sempre que a hipervolemia também vai ser deletéria, tá? Então, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque já está bem tarde. E aquela história de quando iniciar a terapia renal substitutiva, né? Então, durante algum tempo, propagou-se muito a ideia de que você dialisar o doente precocemente é melhor para ele. Então, por isso que veio a história do teste de estresse, né? Com furosemida, né? Porque aí, às vezes a gente fica na dúvida, se eu dialisar cedo, vai ser melhor ou vai ser pior? Mas a gente tem que se lembrar que existe toda uma questão de morbidade aí também relacionada à hemodiálise, né? Eu vou ter que funcionar o catéter, ele vai correr risco de fazer pneumotórax, de fazer sangramento, ele vai ter que ficar anticoagulado, dependendo do tipo de hemodiálise que eu vou utilizar, tá? E aí vem esse questionamento, qual é o melhor momento de iniciar a terapia renal substitutiva no paciente em insuficiência renal aguda na UTI, tá? Tem vários estudos sobre isso, né? Eu vou mostrar logo aqui o resumo do que a gente tem de evidência, tá? O mais recente é esse estudo aqui de 2020, que foi publicado no New England, né? Ele foi um estudo multicêntrico, e ele mostrou que não tem tanta diferença a gente dialisar precoce ou dialisar tardio, tá? Mas aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Que alguns estudos, um pouquinho mais antigos do que esse, mostraram que tem sim benefício na diálise mais precoce, tá certo? Só que o perfil de pacientes às vezes é um pouco diferente, né? O que a gente tem visto nos estudos que mostram benefício da diálise precoce, dos estudos que não mostram benefício dessa diálise mais precoce, né? Que esses pacientes que geralmente morrem menos quando a gente dialisa mais cedo são os pacientes cirúrgicos. Então, paciente de UTI mais cirúrgica, né? Diferentemente do paciente de UTI mais clínica, que tem mais paciente séptico, paciente mais grave, em geral eles se beneficiam de uma diálise mais precoce. E quando eu falo de diálise mais precoce, o que é isso, tá? A diálise tardia seria aquela diálise indicada quando o paciente tem indicação absoluta, né? Acidose metabólica grave, hipercalemia grave, ou então no estágio, no CADIGO 3, né, que seria o estágio mais avançado da lesão renal aguda. O que seria uma diálise precoce? Na maioria das vezes, né, os estudos empregam o paciente que é dialisado ou no CADIGO 1 ou no CADIGO 2. Né? Tem alguns que utilizam critério de tempo e tal, mas em geral é isso. Tá? E o que a gente tem visto aí num levantamento geral sobre esses estudos é que, em geral, os pacientes de UTIs mais cirúrgicas, né, são os que se beneficiam dessa diálise precoce. E o paciente de UTI mais clínica, séptico, talvez o paciente de COVID, não vai ter tanta diferença dessa diálise precoce ou tardia, mas assim, talvez a gente não consiga mostrar esse efeito do benefício, porque é um doente tão grave, tão grave, tão grave, que o efeito benéfico acaba se diluindo aí na mortalidade e a gente não consegue mostrar esse efeito. Mas assim, o que a gente tem de evidência hoje é que não precisa ser dialisado tão precocemente. E aí, numa situação vamos dizer assim, de desastre, como é que a gente está vivendo agora, então, às vezes, a gente ser um pouco mais econômico em relação à indicação de diálise pode não ser tão ruim, né? Então, às vezes, a gente não consegue realmente dialisar todos esses pacientes cedo, mas, de certa forma, a gente está respaldado aí, né? Fazendo uma diálise um pouco mais tardia, desde que ele não tenha indicação absoluta, claro, né? A gente não estaria aumentando a mortalidade do doente por conta disso, tá certo, gente? Então, para a gente finalizar, eu vou falar aqui um pouco das modalidades. Aqui é bem rápido, realmente, não vou me estender muito. Assim, tem duas perguntinhas aqui. Pode falar. Antes da gente passar para as modalidades. Tu explicou bem, mas eu até acho que vou liberar aqui a Fernanda. A Fernanda Castro. Uhum. Vou liberar teu áudio. Tu pode falar para tu fazer a tua pergunta. Não sei se deu certo. Tu tem que liberar aí, Fernanda. Eu liberei teu áudio, pode falar. Sim, não, a dúvida é se existe indicação de fazer nesses pacientes COVID ou outros pacientes também essa prova com furosemida ou não. Não é a prova com furosemida, é estimular a diurese com furosemida. Porque a gente ainda vê na prática, na se UTI, faz pelo muito menos isso. o pessoal Mas, assim, fazendo. Mas assim, o que você tem que saber o que você quer com a furosemida? O que você quer negativar o balanço? É isso? Não, é o Não. paciente que está começando a reduzir a diurese, Uhum. né? E a gente estimula, faz aumento, faz uns 500 ml de soro rápido, né? Hidrata um pouco. E mesmo assim, a diurese ainda está contraída e eu vejo, assim, os intensivistas vão na sala de recuperação e fazem 20 miligramas de furosemida. Eu queria saber se tem essa indicação ou não nessa Isso aí o pessoal situação. faz muito da prática, mas assim, o pessoal acaba fazendo muito, mas vamos ver que tem uma coisa aí que tem um pouco de contrassenso, né? Você pega e dá soro para depois dar diurético e esse paciente urina. Isso, Então isso é meio que um exatamente, porque eu contrassenso, sempre tive né? essa ideia, Porque a né? gente tem que pensar, Sempre tive essa ideia. se o paciente está hipovolêmico e eu preciso estimular ele para ele urinar, né? Pelo fato de ele estar volêmico, então não faz sentido eu fazer diurético, né? O que eu tenho que fazer é fazer volume.
Se o paciente está hipervolêmico, que eu quero secar ele, aí o que a gente faz? Aí faz sentido você fazer o diurético, mas esse paciente eu não preciso dar soro para ele primeiro. Então, como é que a gente usa diurético hoje em dia? Essas duas formas. É o paciente que está hipervolêmico com balanço hídrico positivo, que eu quero secar, então eu vou utilizar o diurético de manutenção. Aí pode ser dose baixa, dose moderada ou alta, tanto faz. Vai depender da dose que a gente precisa para o alvo de balanço negativo que eu quero. Né? E aí eu posso deixar 20 mg 2 vezes ao dia, 20 mg 3 vezes ao dia, a gente vai ter que individualizar de doente para doente. Ou então o teste de estresse com furosemida, que aí talvez seja esse teste de estresse que o pessoal está utilizando, só que não está utilizando da maneira adequada. Isso a gente pega demais, eu vejo direto isso daí. O pessoal faz 2 ampolas de Lasix, 3 ampolas de Lasix, vou fazer aqui para estimular a diurese. Não é bem assim. O teste de estresse de furosemida a gente faz para quê? Para ver a resposta do túbulo. O paciente tem túbulo viável? Tem. Se ele tem túbulo viável, ele responde à furosemida, então esse paciente eu posso esperar um pouco mais para indicar a diálise dele. Ele não respondeu, ele não respondeu ao teste de estresse com furosemida. Então, o que significa? Ele já tem um grau de lesão tubular, né, uma necrose tubular aguda tão avançada que ele não responde mais ao diurético, então esse paciente é o paciente que vai evoluir para uma lesão aguda grave e necessidade de diálise. Então, esse paciente aqui não precisa esperar mais um dia, ou ver se ele faz uma hipercalemia ou uma acidose metabólica. Isso eu diálise. entendi, esse teste da furosemida. Entendeu? Então, essas seriam as duas formas de utilizar furosemida no paciente. Essa coisa de você fazer soro depois da diurética para ver se urina, na verdade, o que você está fazendo aí? Isso aí foi o erro que a gente fazia antigamente, né? Quando a gente pegava um paciente com lesão renal aguda não oligúrica, é exatamente isso que você falou. Você pegava um paciente que não estava urinando, o que você fazia? Dava o diurético para ele urinar, e aí você tinha uma falsa impressão de que o prognóstico dele ia melhorar, porque você fazia ele urinar, e aí você achava que ele estava melhorando, mas não estava, né? E aí o que acabava acontecendo? O paciente que precisava dialisar cedo, né? Você deveria dialisar às vezes um pouco mais cedo, você acabava dialisando ele mais tarde, retardando a diálise, exatamente, você acabava retardando a diálise, e aí foi o que os primeiros estudos que saíram, né, mais antigos, dizendo que diurético aumenta a mortalidade, foi exatamente por conta disso. Não porque o diurético aumenta a mortalidade, mas porque o paciente que a gente ficava utilizando o diurético com esse objetivo de pegar uma ureia não oligúrica e transformar em oligúrica, a gente acabava dialisando mais tarde e os doentes morriam mais. Entendeu? Sim. Entendi. Então, muito a forma obrigada. de usar é essa, né? Otimizar o balanço hídrico, né? Você deixa uma dose de manutenção, pode ser 20, 30 ou 40 mg por dia. E aí, claro, essa dose tem que ser reavaliada dia a dia, né? Eu posso fazer hoje, tirar amanhã, ou fazer hoje, tirar daqui a 2 dias. O que eu não posso é deixar na prescrição e ficar mantendo todo dia, o doente fazer hipernatremia e tal, que aí vai acabar piorando o desfecho. Ou então, que é a segunda forma, que é o teste de estresse de furosemida, que é para avaliar prognóstico. Valeu, obrigada. Nada. Só para... Tem mais 2 perguntinhas relativas para a gente passar para o próximo. Pode ser, né, Tassiano? Pode. Só para resumir isso aí. Então, o paciente que não responde ao teste de estresse, você tem de dialisar antes, porque ele não vai responder Porque é o doente que a gente sabe que... Não é que não vai responder, é o doente que está mais grave, que não adianta eu esperar mais ele melhorar, porque ele não vai melhorar. Né? É o doente que tem o pior prognóstico. E a outra pergunta é da doutora Ana Tereza, que ela trabalha na sala de recuperação do HGF, que também hoje está recebendo pacientes com mais grave. Ela fala, na contraindicação do ringue lactato por hipercalemia, né? Qual seria uma outra opção? Aí ela faz a pergunta, se a solução de soro fisiológico 0,45 seria uma opção melhor do que o 0,9%. 0,45, 0,9. E tem uma solução que você pode montar, né? Que ela teria tanto a osmolaridade, quanto o teor de sódio, quanto o teor de bicarbonato mais próximo que a do plasma, né? Eu costumo pedir para fazer assim. Pega 700 ml de soro fisiológico, né? Você pega o frasco de 1.000, ou então você faz a proporção para montar 500, né? Vou fazer com 1.000 ml, que é mais fácil da gente fazer as contas, né? Eu pego 700 ml de soro fisiológico, 0,45, então eu pego o frasco de 1.000, desprezo 300, né? Então eu vou ficar ali com 700 ml de soro fisiológico. A esses 700 ml, eu adiciono mais ou menos 30 ml de bicarbonato a 8,4%, que aí eu vou dar 30 mEq de bicarbonato, para adicionar 30 mEq de bicarbonato para essa solução. E o restante, para completar os 1.000 ml, né, eu completo com água destilada. E aí eu vou ter uma solução mais balanceada do que o soro fisiológico, né, e que não tem potássio, né, seria o problema do paciente que não poderia utilizar o ringue lactato, que é o paciente, por exemplo, que tem hipercalemia ou tem uma insuficiência hepática, né, que seria outra contraindicação ao uso do ringue lactato. Excelente. Não conhecia não, viu? Acho que... Obrigado. Pode mudar seguimento. Então, assim, quando eu falo de terapia renal substitutiva, né, eu já falei assim, quando indicar, né, aquela história, precoce, tardio, né, então é aquela coisa de individualizar, né, como eu falei, faz o teste de estresse e tal, então essa coisa, diálise sempre cedo, diálise sempre tarde, tem um tipo de doente que vai se beneficiar, né, da diálise mais cedo, tem um tipo de doente que a gente pode esperar um pouco mais, tá? E quando eu indico a diálise, como é que a gente faz essa diálise desses pacientes, né? A gente tem
as terapias intermitentes, tá? E as terapias contínuas, né? Quem trabalha em UTI de hospital particular já deve ter tido contato com esses métodos contínuos, né? Que o paciente fica ali ligado, às vezes, 2, 3, 4, 5 dias direto na hemodiálise, né? Os métodos intermitentes, a gente tem esses dois aqui, que é a hemodiálise intermitente convencional, que é aquela diálise que a gente está acostumado, né? Do dia a dia. O paciente que faz 4 a 6 horas de hemodiálise, tá certo? Tem a SLED, que é a diálise, a famosa diálise estendida, né? É aquele paciente que a gente aumenta o tempo de diálise, e aí a gente coloca um fluxo sanguíneo baixinho, e a gente consegue ultrafiltrar mais, porque eu vou fazer mais tempo de diálise, vou conseguir tirar mais volume do paciente, né? E aí ele acaba instabilizando menos, né? Isso é bom para o paciente que está utilizando droga vasoativa e tal, que instabiliza muito com a diálise intermitente convencional, que é de 4 a 6 horas, né? Numa diálise aqui mais lenta, que eu posso estender para 8, 12 horas, ele vai instabilizar menos e eu vou conseguir ultrafiltrar mais. Esse é o que a gente chama de SLED. Tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos das máquinas, aí vai ficar mais fácil de vocês reconhecerem. E os métodos contínuos, que como eu falei, né, são esses métodos em que o paciente está ligado ali 24 horas por dia, né? A gente tem a hemodiálise contínua, que basicamente é uma hemodiálise também, como a hemodiálise intermitente convencional, só que com fluxos de sangue mais baixos e que vai ser feito no decorrer de 24 horas. A gente tem a hemofiltração e a hemodiafiltração. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, só para a gente diferenciar rapidinho, né, o que é diálise e o que é hemofiltração, tá? Então, na hemodiálise, eu tenho o capilar, né, o fluxo de sangue ele vai passar pelo interior do capilar, e a gente tem uma superfície de contato aqui entre as duas soluções, né, o sangue do paciente e a solução de diálise, né? E, basicamente, como é que a diálise ocorre? Eu vou ter no sangue do paciente uma série de substâncias que estão em concentração mais alta, que não deveriam estar altas, né? E que vão estar baixas aqui na solução de diálise, que é o caso da ureia, do potássio, e basicamente por um mecanismo de difusão através dessa membrana semipermeável, né, a gente consegue retirar essas substâncias do sangue, passar para o dialisato, e isso daí vai ser jogado fora, tá? E da mesma forma, o que está faltando aqui no sangue, como é o caso do bicarbonato, por exemplo, a gente coloca em excesso aqui na solução de diálise, e por difusão, o bicarbonato vai passar da solução de diálise para o sangue do paciente. Na hemofiltração, que é um método contínuo, né, que vocês viram lá, a gente usa uma forma de clearance, né, para tirar esses solutos, diferente, que é o que a gente chama de clearance convectivo. Como é que é isso? A gente não passa a solução de diálise, ok? A gente tem a membrana semipermeável, do mesmo jeito que a gente tem na hemodiálise, vai ter o capilar, o sangue ele passa pelo interior desse capilar, só que aqui pela parte de fora do capilar, enquanto aqui eu estou passando o fluxo, a solução de diálise, aqui eu não estou passando nada. E, basicamente, o que vai acontecer é o quê? Através de uma pressão positiva no compartimento sanguíneo, eu vou forçar a passagem de água, tá, para o compartimento, para o outro compartimento, que não é o compartimento sanguíneo, né? E na hora que essa água passa e ela vem trazendo esses solutos, tá certo? Então, a ureia, o potássio, vem junto com essa água que está sendo, vamos dizer assim, extraída do sangue, né? Na verdade, não é extraída, né? Ela está sendo impulsionada, né, a sair do compartimento sanguíneo, né, através de uma pressão hidrostática que está sendo exercida nessa membrana, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de clearance convectivo, tá? É a forma de remoção de soluto que é empregada na hemofiltração, que é um método contínuo, e na hemodiálise o que a gente usa basicamente é a difusão. Você veja que, assim, a diferença de pressão entre uma membrana e outra é praticamente zero, tá? Na hemodiálise. O transporte de soluto, ele se dá por difusão, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, tá? E existe um outro método, que é esse que eu falei aqui, ó, a hemodiafiltração, que, como o próprio nome está dizendo, ele é uma mistura das duas coisas, né? Eu pego a hemodiálise e junto com a hemofiltração, tá? E aí eu vou ter um método misto aí, em que eu tenho diálise, em que eu uso clearance difusivo e em que eu uso clearance convectivo, né? Então eu tenho hemofiltração junto com a hemodiálise, ok? Tá sendo, mas na hemofiltração, a diferença de concentração dos solutos não é muito diferente das duas soluções, né? Não, na verdade aqui não tem solução, né? Eu vou já mostrar onde é que a solução de diálise entra, né? O que passa para cá, exatamente como você falou, as concentrações elas vão ser exatamente as mesmas. Não é nem a concentração do dialisato, que não tem dialisato, mas é a concentração do que vai sair, que eu digo. Do que vai sair exatamente a mesma. Então, se eu dosasse o sódio aqui e dosasse o sódio aqui, seria a mesma. Se eu dosar a ureia aqui e usar a ureia aqui, vai ser exatamente a mesma. Porque o sangue que está vindo para cá, o líquido que está vindo para cá nada mais é do que a água que está no plasma. Então, tudo que está diluído nessa água do plasma está vindo para cá e está puxando esses solutos tudo junto, tá? Então, eles vêm na mesma concentração. É assim que a gente remove o soluto na hemofiltração, né? Quando eu faço hemodiafiltração, o que eu faço? Basicamente é uma hemofiltração, que é isso daqui, só que além disso eu estou passando solução de diálise por fora. Então, eu estou juntando aqui os dois métodos, tá certo?
Mas a hemodiafiltração também é um método contínuo, tá bom? Então, quando eu faço hemodiálise, seja hemodiálise intermitente convencional, SLED ou hemodiálise contínua, eu estou utilizando difusão como clearance, e quando eu faço hemofiltração, eu estou utilizando convecção como clearance, né? Então, a água vem e ela vem arrastando potássio, sódio, ureia e assim vai, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, né? A intermitente, por ser intermitente, a gente utilizar por menos tempo, eu acabo tirando menos volume do paciente. Então, eu tenho a limitação aqui em termo da taxa de líquido que eu posso remover do paciente. Então, um paciente com insuficiência renal aguda de UTI que está em droga vasoativa, ele não aguenta uma taxa de remoção de líquido superior a 200 ml por hora, tá? Então, se eu faço uma diálise, 200 a 300, né? Se a gente esticar um pouquinho a baladeira, ele não aguenta. Então, logo ele começa a fazer hipotensão na diálise. E aí a gente acaba tendo que reduzir essa perda ou reduzir o fluxo e muitas vezes até suspender a sessão de diálise, tá? Então, como é uma diálise que tem uma duração menor, a gente acaba ultrafiltrando menos. Então, ela não é legal para aquele paciente que tem um balanço hídrico muito positivo, porque eu não vou conseguir negativar esse balanço em curto período de tempo, porque eu não vou conseguir tirar muito líquido do paciente. Nos métodos contínuos, como o paciente vai estar ali ligado 24 horas por dia, eu posso tirar, mesmo que eu bote 200 a 300 ml por hora, que é uma taxa de UF baixa, né? Mas eu vou conseguir tirar, né, muito mais líquido desse paciente do que eu tiraria numa diálise intermitente convencional ou num SLED, ok? Apesar de ter essa vantagem, né, claro que o método contínuo, cada um vai ter suas desvantagens, né? Então, a diálise intermitente, ela tem a vantagem de ser mais prática, né? Eu consigo levar ela para qualquer lugar. Tem uma máquina lá no IJF, no HGF, que chama Gênios, que a gente consegue levar a máquina de hemodiálise com a solução de diálise dentro da máquina, não precisa nem ter instalação de água, e a gente dialisa na beira do leito do paciente, sem muita parafernália, vamos dizer assim. Já para fazer um método contínuo, uma hemofiltração, hemodiafiltração, o equipamento é muito maior, né? E a gente tem que levar em consideração que o sangue do paciente ele vai estar entrando em contato aqui com superfícies inertes que vão acabar ativando cascata de coagulação, né? Por mais que os materiais sejam biocompatíveis, mas eles acabam ativando cascata de coagulação, libera interleucina, pode piorar a inflamação, né? Então, a gente vai acabar tendo que anticoagular esses pacientes, na maioria das vezes. Então, diante de um método contínuo, esse paciente ele vai estar aqui, anticoagulado às vezes 24 horas por dia e tal, e aí eu vou ter maior risco de sangramento com esses métodos do que eu teria com os métodos intermitentes, tá? Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens, tá? Prescrever, para a gente é mais fácil prescrever o intermitente, né? E outra coisa também, né? O método contínuo vai precisar que eu tenha sempre alguém da equipe de diálise ali do lado do paciente. Então, 24 horas por dia, a técnica da diálise tem que estar ali, tem que ter enfermeiro da diálise o tempo todo checando como é que esse paciente está, porque o sistema pode coagular, o paciente pode perder sistema e assim vai. Tá? Então, realmente é um pouco mais difícil do ponto de vista técnico o método contínuo, tá? Mas tem essa vantagem de que a gente consegue, como o paciente vai estar ligado 24 horas por dia na máquina, eu vou conseguir tirar o maior volume de líquido dele, né? O que a gente chama de ultrafiltração, é o líquido que a gente tira do paciente, né? Hemofiltração é o método, né? Esse método de diálise. Ultrafiltração, quando eu uso esse termo, é a quantidade de líquido que eu removo do doente através da terapia renal substitutiva, seja ela hemodiálise ou hemofiltração, tá? Então, aqui era mais para vocês entenderem os clearances, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Só mostrando como é que se dá esse transporte de soluto na hemodiálise, que é por diferença de concentração, né? Então, aqui é o fluxo sanguíneo do paciente, que vai passar pelo interior do capilar, e aqui eu vou estar passando a solução de diálise, né? Então, por difusão, o soluto sai do sangue para a solução de diálise, e aqui na hemofiltração, eu não passo solução de diálise, tá? Então, os solutos, eles vão sair acompanhando a água, né? Que vão sair aqui nessa saída que ele está colocando aqui, ó, hemofiltrado, que é exatamente o que eu estou removendo do meu paciente, tá? Só que na hemofiltração, não é que não tem solução de diálise, na verdade ela existe, só que a gente não chama de solução de diálise, a gente chama de líquido de reposição. Então, o líquido de reposição ele vai ser administrado aqui, ó, diretamente em contato com o sangue do paciente, né? Na hemodiálise, a solução de diálise ela passa por fora do capilar, né? Então, não tem contato da solução de diálise com o sangue do paciente. Na hemofiltração, tá? Eu removo os solutos através de convecção aqui dentro do capilar, e depois que o sangue passa pelo capilar, eu vou repor esse líquido aqui, né, nas concentrações que eu quero. Então, se eu quero dar bicarbonato para o paciente, então esse líquido ele vai ser rico em bicarbonato, vai ter uma concentração de sódio próxima da do plasma, tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que eu queira negativar o balanço do meu paciente e eu estou dando uma taxa de hemofiltrado aqui de 20 litros por dia, né? Eu vou repor, porque se eu tirar 20 litros do paciente, eu tenho que repor de alguma forma, senão ele vai fazer hipotensão, né? Então, você repõe aqui, tá? Então, se eu tirei 20 litros, eu posso repor
20 litros. Nesse caso aí, eu não negativei o balanço do meu paciente, eu não ultrafiltrei, né? Mas se eu quiser negativar o balanço do meu paciente, é só eu não repor completamente o que eu retirei. Então, se eu tirei 20 litros, né, de efluente aqui, que é esse hemofiltrado, a gente chama de efluente, tá? E eu repuser 18 litros aqui de líquido de reposição, eu vou ter uma ultrafiltração aí de 2 litros, né? Entenderam isso? Porque consegui aí uma ultrafiltração de 2 litros. Pô, ficou bem claro. Tem até uma pergunta aqui, já aproveitar que você deu uma parada, da Carolina Caixa, perguntando se na hemodiafiltração, por usar os dois métodos, né, tanto a filtração quanto a diálise, né, teria maior eficiência no manejo, né? Isso leva, tipo, você Acho que ela quer conseguir saber o seguinte, controle. se o método é mais eficiente, né? Se a É, a hemodiafiltração ela é mais eficiente do que a hemodiálise isolada em remoção de soluto, né? E a hemofiltração isolada, né? Acho que é isso que ela quer perguntar. Em termos de exato. remoção de soluto, qual que é mais eficiente? Em termos de remoção de soluto, né? Todo método contínuo ele é mais eficiente do que o método intermitente, porque o paciente vai ficar ali ligado na máquina de diálise 24 horas por dia, né? E no paciente crítico, especificamente, ainda tem um detalhe, né? Porque o paciente crítico que está em droga vasoativa, ele está todo vasoconstrito, né? E quando a gente dialisa, a gente está dialisando basicamente o sangue, né? E quando eu desligo quando eu desligo a diálise, tá? Que eu dialisei o sangue, então o que é que acontece? Acaba ocorrendo um equilíbrio, né, nas concentrações de soluto. Então, eu dialisei a ureia do plasma, baixei a ureia do plasma, mas os tecidos, eles são ricos em ureia também. Então, quando eu desliguei a diálise, a ureia que está nos tecidos, ela vai começar a, a se equilibrar as concentrações, né, com o que está na célula, com o que está no tecido, no intestino, com o que está no plasma, né? Então, imagina só, se eu tenho um paciente que ficou 4 horas, 4 ou 6 horas em diálise, eu dialisei, limpei o sangue dele, mas eu desliguei. Imagina a quantidade de ureia que vai vir dos tecidos, a gente chama isso de rebote, é o rebote da ureia. A quantidade de ureia que vai vir dos tecidos, num paciente desse que está todo vasoconstricto, está em droga vasoativa, é altíssima. Agora imagina se eu pego esse paciente e coloco ele 8, 10, 12 ou 24 horas fazendo hemodiálise. Então eu vou conseguir dialisar. Esse equilíbrio, ele vai acontecer não só quando eu desligar a diálise, mas ele vai ficar acontecendo durante o método, né? Então eu vou conseguir o quê? Remover muito mais ureia desse doente, desse paciente, né? E vou evitar que eu tenha um rebote muito alto. Então a gente consegue uma eficiência muito maior com os métodos contínuos. E aí, no caso da hemodiafiltração especificamente, eu vou ter um método contínuo com a hemofiltração, só que eu ainda tenho um ganho adicional de clearance, que é o de clearance difusivo, né? Eu estou adicionando aí mais uma forma de clearance. Então, em termos de eficiência e remoção de soluto, né, os métodos contínuos são muito mais eficientes do que os métodos intermitentes, tá? E quando eu acrescento o clearance difusivo à hemofiltração, fazendo a hemodiafiltração, eu tenho ainda um ganho adicional de clearance. Então, eu tenho um ganho adicional de eficiência. Acho que deu para entender, né? Eu sim, ficou claro. Pronto. E aí, gente, aqui só para mostrar, né, para vocês se familiarizarem mais ou menos com as interfaces, né, que é o que está aparecendo na UTI. Essa aqui é a máquina que eu falei, né, que a solução de diálise, ela vai dentro dela, ela tem um tanque dentro dela, tá? A gente coloca 90 litros e essa máquina aqui eu posso levar para qualquer lugar do hospital. Eu posso dialisar na emergência, posso dialisar na UTI, posso dialisar na enfermaria, tá? Essa aqui é a Gênios, ela é muito utilizada para fazer método intermitente, hemodiálise convencional ou SLED, que é aquela diálise de baixa eficiência, mas de longa duração, tá? Essas duas são máquinas de hemodiálise convencional, que é o que a gente encontra mais por aí, tá? Essa que a gente chama de máquina de proporção. Todas essas aqui que eu estou mostrando, elas são máquinas utilizadas para fazer métodos intermitentes, né? Hemodiálise convencional ou SLED, que é a hemodiálise estendida. Essas aqui são as que a gente utiliza para fazer os métodos contínuos, né? A hemofiltração e a hemodiafiltração. É fácil reconhecer elas porque elas têm uma cara muito mais complicada do que a outra, né? Se a gente vê, ó, as outras têm, em geral, só uma bomba, né? Aqui é a bomba de sangue, tá? A bomba de fluxo de solução de diálise fica interna, tá? Se eu olho para frente das máquinas de hemofiltração e hemodiafiltração, você já vê que aqui você já tem 4, às vezes 5 bombas, né? Ó, 4 bombas aqui. E geralmente elas têm essas bolsas penduradas aqui na frente, que essas bolsas são exatamente o líquido de reposição, né? Que vai ser o que vai ser utilizado para repor o líquido que eu estou tirando do paciente. Porque como a gente tira muito volume de líquido, né? Alguma coisa tem que repor para não deixar o paciente hipovolêmico, tá? E aí a gente repõe esses líquidos. Isso aqui é totalmente estéril, né? Ele pode entrar em contato com o sangue do paciente sem problema, né? Isso aqui é tudo um sistema fechado, que é o que a gente chama de líquido de reposição, tá? Aqui é mais ou menos como é que fica a interface. E uma coisa que alguém deve estar vendo por aí também é encontrar esses sistemas ligados em série com o ECMO, né? Desses pacientes com COVID, né?
é exatamente o que os pacientes que estão em métodos contínuos. Fica complicado se ligar o ECMO no paciente com método intermitente, porque você vai ter que estar o tempo todo manipulando ali. Não dá certo, você vai acabar infectando, provocando embolia, tá? Então, isso aqui seria mais ou menos como é que fica o sistema no paciente em hemodiálise, né? A gente tem aqui a bomba, a linha que a gente chama de linha arterial, que está trazendo o sangue do paciente para o capilar, tá? O sangue passa para o capilar, passa pelo cata-bolha, né? Que é exatamente para evitar que entre ar no sistema e esse ar vá para o doente. Então, tem sempre esse mecanismo aqui de defesa para a gente evitar que passe ar para o paciente faça embolia gasosa, tá? E ele aqui é devolvido através do cateter de diálise. Na hemofiltração é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que aqui, além desse sistema da bomba do capilar, a gente vai ter o líquido de reposição, tá? Que vai estar aqui, que vai estar sendo reposto e se misturando junto com o sangue do paciente, tá certo? E quando a gente liga isso daqui seriado com o ECMO, normalmente você coloca a devolução, né? Essa devolução aqui que iria voltar para o paciente, né? Antes da membrana de oxigenação. Tá? Então, você pode puxar essa linha de saída, né? Essa linha de saída que puxa o sangue do paciente para a bomba e para o capilar, ela pode sair antes da bomba do ECMO, tá? E aí a devolução ela tem que ficar entre a bomba, a linha de saída ela pode ficar até pré-bomba, no caso do ECMO, ela pode ficar pré-bomba do ECMO ou pós-bomba do ECMO, tá? Mas a linha de devolução ela tem que ficar obrigatoriamente antes da membrana. Então, eu posso colocar as duas ali, né, após a bomba, entre a bomba e a membrana, ou eu posso colocar a linha de saída antes da bomba e a linha de devolução antes da membrana. Deu para entender, né? Então, a linha de devolução sempre vai ficar antes da membrana do ECMO, que é exatamente para evitar que passe ar para o paciente, porque aí a membrana, né, ela vai funcionar aí como um mecanismo de defesa para evitar que o paciente tenha embolia gasosa. Ok, gente? E assim, já que eu falei em método intermitente e contínuo, eu queria só mostrar aqui, porque às vezes você pode perguntar, já que o contínuo tem tantas vantagens, o paciente estabiliza menos, faz menos hipotensão, eu consigo um clearance maior de moléculas, de solutos, será que isso se manifesta como uma melhor sobrevida para o paciente? Né? Muito estudo já tem sido feito, né, em relação a isso, tá? Isso aqui que eu estou trazendo é uma meta-análise de vários estudos desses, comparando métodos contínuos com métodos intermitentes, mas assim, é aquela dificuldade que a gente tem até hoje de conseguir mostrar, né, benefício de alguma coisa no paciente grave, né? A gente não conseguiu até hoje mostrar que dialisar o paciente mais cedo é melhor do que dialisar ele mais tarde, né? Não parece ter tanta diferença. Da mesma forma que, embora pela lógica, né, a gente age de pensar que o paciente que está num método contínuo, né, vai estabilizar menos, eu vou conseguir um clearance maior de moléculas, era de se imaginar que esse paciente vai ter uma sobrevida melhor, mas infelizmente até hoje ninguém conseguiu mostrar que o método intermitente, em termos de sobrevida, né, ele é melhor do que o método contínuo, né, em termos de sobrevida, ele seja melhor do que o método intermitente convencional, né? Então, aqui é uma meta-análise de vários estudos comparando método contínuo, né, que seria o caso aqui, né, comparando com o método, no caso aqui, com a intermitente convencional, a de 4 a 6 horas, e comparando com a SLED, e nenhum dos estudos foi capaz de mostrar superioridade dos métodos contínuos, né, modo de filtração e hemofiltração, sobre a SLED ou a terapia intermitente convencional. Então, assim, numa situação como essa em que a gente está vivendo, né, de pandemia, de escassez de recursos e de muita demanda por diálise, realmente é muito difícil você colocar todos esses pacientes no método contínuo. Imagine aí, a gente não tem pessoal para fazer isso, a gente não tem máquina, tá? E eu acho que até no serviço privado o pessoal não está mais conseguindo prescrever método contínuo como prescreveria em outras ocasiões, tá? Então, assim, embora a gente não esteja, né, fazendo, vamos dizer assim, não estou fazendo hemodiálise, na verdade, hoje em dia, nem nesses dias em que a gente está atualmente, né, com o aumento agora da demanda, nem SLED a gente está conseguindo fazer mais direito nas UTIs. A gente está acabando fazendo a hemodiálise intermitente convencional de 4 horas para todo mundo, filtrando o que dá para ultrafiltrar, né, e correndo atrás do prejuízo, né, para tentar negativar o balanço, tá? Claro que o ideal seria que a gente conseguisse fazer método contínuo para todo mundo, né, que pela lógica parece ser o melhor, tá? Mas, sim, a gente não tá, pelo menos até hoje, né, pelo que a gente tem de evidência, a gente não está fazendo nada de ruim fazendo método intermitente, né? As evidências mostram que em termos de sobrevida, tanto renal, né, que é quando eu falo de sobrevida renal, é aquele paciente que entra em diálise e que sai da diálise, né? O paciente agudo que faz ciência renal entra em diálise e sai, né? Então a sobrevida renal e nem a sobrevida do paciente em si, né, em termos de mortalidade, né, é pior no paciente que faz intermitente quando eu comparo ele com o contínuo, certo, gente? Então era esses dados que eu queria mostrar nessa meta-análise e eu acho que acabou. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, aqui eu mostrei sobrevida renal e mortalidade, né? Esse primeiro gráfico era dependência de diálise, que é sobrevida renal, e esse segundo gráfico é quanto à mortalidade, né? Se a gente observar, em todos os estudos,
a linha cruzou a barra do meio, né, mostrando que não tem diferença, né, em termos de desfecho. Nem para a dependência de diálise após a alta da UTI, nem em termos de mortalidade, tá bom? Então é isso, foi bastante coisa, né? É isso, tá? E aí vamos ver o que o pessoal tem de pergunta, né? Pessoal, eu vou abrir para a pergunta, eu já vou começar aqui enquanto vocês vão pensando na pergunta aí, né? Primeiro, já falar muito boa aula, conseguiu atingir bem o objetivo, viu, Tassiano? Vou falar um pouquinho mais depois disso, mas eu queria saber, quando o nefrologista vai para uma UTI atender um parecer para um possível piora da função renal, para uma piora da função renal e uma possível terapia de substituição renal, quais são as... Eu sei que vocês olham lá o balanço hídrico e tal, mas, assim, às vezes o paciente vem num contínuo de balanço hídrico positivo, né? No contínuo, uma piora no dia a dia leve, mas quando você olhar, como você falou, a primeira creatinina, a primeira creatinina medida do paciente, às vezes, que o paciente muito tempo internado, às vezes você perde um pouquinho esse parâmetro. O que é que vocês precisam de informação, assim, além do que você colhe, obviamente, do prontuário, às vezes de informação, tipo, qual é o meu objetivo, o que é que vocês usam de informação, o que é que vocês precisam de informação, às vezes que o plantonista pode ajudar a tomar as decisões, tá entendendo? Assim, o que é que... você olha para o caso, vai ser isso por causa disso, tá entendendo? Principalmente hoje que você está fazendo muita a tela interconsulta, né? Às vezes o pessoal, né, não está indo fazer a visita na beira do leito, né? Às vezes está na tela interconsulta e o plantonista está passando as informações por telefone. Exato. Telefone, né? Às vezes acontece isso. Mas, assim, o que é importante para a gente? Primeiro, saber a diurese, claro, né? Exatamente porque a gente vai utilizar a diurese para classificar. E, assim, hoje em dia a gente está fugindo um pouco das indicações de diálise, vamos dizer assim, absolutas, né? Hoje em dia você não dialisa mais o paciente só porque ele tem hipercalemia, só porque ele tem acidose, só porque ele está hipervolêmico e com balanço positivo, tá? Então, aquela classificação que eu mostrei no início, que a gente usa lá para definir lesão renal aguda e para estadiar, a gente utiliza lá, às vezes, também como critério para dialisar, certo? Então, aquele paciente que já está chegando no CADIGO 3, tá? Que já tem 3 vezes a creatina de base, né? Ou já está anúrico a 12 horas, ou oligúrico, né? Com a diurese menor que 0,3 ml por quilo por hora, há mais de 24 horas, ele é um paciente que já é um potencial candidato a fazer hemodiálise, né? Nessa hora, o que a gente olha? Esse paciente que já é um CADIGO 3 é a possibilidade de reversão, né? Então, será que esse paciente está usando alguma medicação nefrotóxica? Será que esse paciente está hidratado e ainda pode ser expandido? Ainda tem espaço para ser expandido, né? Se esse paciente ele não tem mais muito espaço, vamos dizer assim, muita chance de reversão dessa lesão renal aguda nas próximas 24 a 48 horas, que é o que a maioria dos estudos utilizam, né? Chegou no CADIGO 3, a maioria dialisa em até 24 a 48 horas, né? Então, se não tem perspectiva de recuperação, a gente vai acabar indicando logo a diálise, né? Agora, claro, se o paciente tem indicação absoluta, isso vai depender do estágio do CADIGO que ele está. Ele pode chegar para a gente no CADIGO 1, mas se ele tem uma acidose metabólica grave, que você já fez alguma coisa, não reverteu, o paciente, ao invés de estar melhorando do choque, ele está piorando cada vez mais do choque, isso é basicamente já é uma indicação absoluta, né? Então não precisa esperar ele fechar o critério pela classificação do CADIGO, pela gravidade da lesão renal aguda, né? Mas hoje em dia a gente vê muito pouco, assim, não muito pouco, né? Porque agora no Covid aumentou de novo, né? Potássio, acidose, tem muito paciente dialisando por hipercalemia grave e por acidose grave. Mas, em geral, a gente não espera tanto o doente chegar numa indicação absoluta para iniciar a diálise, tá? Mas o que é informação importante passar para a gente, né? Ou pelo menos que a gente busca no prontuário? É a diurese, o balanço hídrico, né? Se tivesse o balanço hídrico acumulado, que é uma coisa que pouca gente faz, né? Porque a gente fica naquela, o paciente está com o balanço hídrico muito positivo, muito positivo, muito positivo, mas ninguém leva em consideração as perdas insensíveis, né, do paciente. Então, se a gente tivesse o balanço hídrico acumulado, é uma coisa que ajudaria muito, né? Porque a gente sabe que o balanço hídrico positivo ele é deletério, né, a partir de 10% de ganho no peso seco do paciente, né? Então, a gente não sabe exatamente em que ponto disso daí o paciente está, já que a gente não faz o balanço hídrico acumulado na maioria das UTIs, né? E que na maioria das UTIs a gente não leva em consideração também as perdas insensíveis, né? E perda insensível é uma coisa que o paciente com Covid tem muito, né? Porque muitos deles têm muita febre, muitos estão taquipneicos, muitos estão ventilando com frequência respiratória alta, por causa da ventilação protetora, né? E acaba fazendo hipercapnia. E o pessoal da fisioterapia acaba tendo que aumentar a frequência mesmo, para lavar mais CO2. Então, assim, eles têm muita perda insensível, né? Mas a gente não faz o balanço acumulado. Então, às vezes, realmente a gente perde um pouco esse parâmetro. Se tivesse, seria muito interessante. Porque, assim, a gente, quando começar a diálise, aí a gente começa aquela... Como é que eu gosto de dizer? Aquela corrida atrás do prejuízo, né? O paciente está com balanço positivo, agora a gente vai tentar negativar através da diálise.
Mas eu vou negativar até quando? Né? Porque aí eu vou começar a dialisar meu doente. Vou dialisar, eu dialiso todo dia, eu tiro 1.000, 1.500, 1.500, 200, 2.000, o paciente está tolerando, eu vou tirar mais. Mas e aí, quando é que eu vou parar de ultrafiltrar, né? Se eu tivesse o balanceio acumulado, eu saberia mais ou menos qual seria a minha meta de ultrafiltração para aquele paciente, né? Como a gente não tem, aí a gente vai mais sentindo mesmo o doente, né? Começa a ultrafiltrar e aí vai vendo, né? Aí uma coisa que eu acho que é mais da prática, né? Que às vezes acontece muito na UTI com quem não tem muita habilidade, não diga-se mais familiaridade mesmo com a hemodiálise, né? O paciente começa a fazer, esse paciente de UTI está em noradrenalina e tal, dose alta, a gente liga na diálise, tem uma ultrafiltração lá programada para ultrafiltrar, né? E aí o paciente começa a fazer hipotensão. E aí, o que eu faço? Muita gente reduz logo o fluxo de sangue, né? Achando que o efeito da hipotensão é do fluxo de sangue, mas na verdade o fluxo de sangue ele interfere muito pouco, né? Nessa situação aí. Então o paciente, quando ele faz hipotensão na diálise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir o fluxo é a taxa de ultrafiltração. Então, se eu vou tirar, tendo 2.000 programado para ele tirar numa diálise, né, eu vou reduzir para 1.000 ou até suspender, né? Uma coisa que eu posso fazer é suspender momentaneamente e aí dar uns 20, 30 minutos e depois religar o doente e tentar ultrafiltrar, talvez ultrafiltrar um pouquinho menos, tá certo? Então, o que dá hipotensão do doente não é o fluxo de sangue, é a taxa de ultrafiltração que a gente está dando para ele, né? Como eu falei, um paciente agudo desse de UTI, ele não aguenta uma taxa de ultrafiltração maior do que 300 ml por hora, tá? Numa diálise intermitente, então, no máximo, eu vou conseguir ultrafiltrar o quê? 1.200 a 1.500, é o máximo que eu acho razoável para um paciente agudo fazendo uma diálise de 4 horas, né? Então, se eu preciso ultrafiltrar mais do que isso, sabe, o paciente precisa perder 2 litros, então eu não vou fazer uma diálise de 4 horas para ele, eu vou fazer 6, 8 horas para ele, né? Que aí é que ele não estabiliza. Excelente. Tem uma pergunta aqui, Tassiano, que é: pacientes com balanço hídrico já está negativo, você está conseguindo negativar, mas ainda está com bastante anasarca. Uhum. Pediram para comentar sobre o uso de albumina. Mas pode falar. Eles querem, acho que a pessoa quer dizer a albumina como um expansor plasmático, é isso? Eu não sei. Vou abrir o microfone. Acho que é melhor a pessoa perguntar, né? Porque aí fica Fica mais fácil. Eu vou abrir o microfone aqui para a gente falar. Bruna, você pode ativar o seu microfone e perguntar? Não sei se... Bruna, está aí? Isso, é como expansor mesmo. Se ela pode ser utilizada como expansor plasmático, não é isso? Ao invés de utilizar o cristalóide... Para evitar o aumento da anasarca, pelo que eu entendi. Para evitar que o paciente fique mais hipervolêmico do que ele já ficou com o cristalóide, né? Para tentar mesmo secar o doente, né? Mas a gente observa muito que às vezes eles já estão com balanços negativos, mas ainda tem muito edema, muita congestão. Entendi. Você quer fazer a albumina para o doente numa tentativa de fazer o seguinte: restabelecer a pressão oncótica dele e tentar fazer o seguinte: puxar esse líquido do interstício, né? Onde ele está em excesso, para dentro do vaso onde está faltando. É isso que você quer? Isso, exatamente. Você está perguntando. Isso daí não funciona muito bem, certo? Que a gente tem visto aqui, assim, esse efeito pressor da albumina, ele não vai ser uma coisa que vai ter vamos dizer assim, não vai ser um efeito duradouro. Então, você fazer a albumina agora para ele com essa perspectiva de tentar enxugar o interstício dele e tentar trazer o líquido que está no interstício todo para dentro do vaso, isso daí, na verdade, a gente não vê. O que existe questionamento com o uso de albumina é o seguinte: como expansor, aquele paciente que eu estou fazendo a expansão volêmica dele, para eu evitar fazer grandes volumes, né, de solução cristalóide, será que não seria melhor eu expandir ele com albumina? Né? O que a gente tem visto? Colóide, aquela discussão colóide, gelatina, um monte de outras coisas, todo mundo já sabe que não deve fazer, porque aumenta a mortalidade pela incidência de ira. Albumina, os estudos ainda são conflituosos, né? Tem estudo que diz que é bom você fazer albumina, tem estudo que diz que não é bom e tal. Mas o que tem se visto, a maioria dos estudos que fizeram levantamentos, né, comparando a albumina com o cristalóide, é que, na verdade, a gente acaba apesar de você utilizar um colóide, né, quando eles foram fazer lá a média de volume, de balanço hídrico, né, você utilizando a albumina como expansor plasmático e o cristalóide, vamos dizer assim, o balanço hídrico ele é um pouco mais positivo no cristalóide, mas essa diferença não é tão grande quanto a gente espera que vá ser, então a gente vai acabar poupando o líquido, mas não vai ser tanto quanto a gente pouparia, quanto a gente acha que pouparia, tá certo? E em termos de desfecho, não faz também diferença, né? Você fazer albumina melhora a mortalidade? Não melhora. E tem alguns estudos até que sugerem que possa aumentar, piorar os desfechos, né? Aumentar a incidência de lesão renal aguda com a albumina, ou talvez piorar até a mortalidade. Mas, assim, esses resultados com a albumina, eles são conflituosos, né? Tem estudo que diz que melhora,
Tem estudo que diz que piora, tem estudo que diz que não faz diferença nenhuma, tá certo? Então, assim, se não tem impacto sobre a incidência de lesão renal aguda, também não tem impacto sobre mortalidade, né? Como a gente não estaria nem errado você fazer, mas também, assim, não estaria completamente certo, tá certo? Mas como os estudos mostram, assim, a diferença em termos de balanço hídrico existe, mas também não é uma coisa tão importante a ponto da gente passar, vamos fazer a comida para todo mundo, né, ao invés de estar fazendo cristalóide, porque eu não quero deixar o balanço hídrico do meu paciente positivo. Agora, falando do paciente que você falou, né, aquele paciente que já está dialisando há dias, está com balanço hídrico já negativo, mas ainda está todo demasiado, né, a gente colocar uma ultrafiltraçãozinha lenta dele mesmo, certo? Que aí o líquido vai se reequilibrando entre o intestino e o vaso, né? Devagarzinho isso daí vai se reequilibrando e a gente vai conseguindo melhorar isso daí. Mas assim, esse paciente, ele está com o intestino todo cheio de líquido, todo demasiado, por quê? Porque ele tem um aumento da pressão, um aumento da permeabilidade capilar, né? Então os mecanismos que envolvem esse edema intersticial, aí eles vão muito além só da sobrecarga hídrica, né? Que no caso aí, se ele já está com balanço negativo, não é mais sobrecarga, e muito mais além da hipoalbuminemia que a gente vê que a maioria dos pacientes críticos tem, né? Então, na verdade, esse edema intersticial não é por causa da hipoalbuminemia, né? Mas por causa da alteração da permeabilidade do capilar, tá certo? Deu para entender? Perfeito, obrigada. É interessante esse dado que você trouxe aí de não aumentar tanto o balanço hídrico, né? O uso da albumina. Não é, como é que eu digo? Não reduzir é tão tanto. diferente, né? Não é tão diferente. É menor, mas assim, quando a gente vê as médias de balanço hídrico, a diferença em termos de volume não é tão grande, né? Acaba que e não tem impacto sobre, é menos o balanço hídrico, menos positivo? É menos positivo, mas o impacto sobre a incidência de lesão renal aguda e sobre a mortalidade não tem diferença. Então, assim... Perfeito. Bom, pessoal, já são 9h20. Vou agradecer, depois você passa a palavra para o Périx. Tassiano, realmente superou totalmente as minhas expectativas. Falei demais, não? Não foi superou, foi o tempo, não, foi as expectativas, realmente. Eu assim, não falei demais, não, hein? Não. Para mim, assim, foi muito esclarecedor. Hoje que eu estou vendo mais, estou discutindo mais a questão da diálise lá no São Camilo, e o ano passado eu era totalmente perdido sobre essas terapias de substituição renal. Eu queria agradecer muito, cara, assim, a gente está num momento muito crítico e que esse entendimento pelo anestesista que está hoje circulando nas UTIs aí por aí, eu acho que é muito importante até para a gente entender o que é que passa pela cabeça do nefro, para a gente poder discutir de maneira mais adequada os casos e, em última análise, para beneficiar mais o paciente. Então, muito obrigado mesmo. Para mim foi sensacional a aula, sensacional mesmo. Vou passar a palavra aqui para o Périx. Périx, está desligado teu áudio. Pode repetir tudo, viu? Desculpa. Eu queria agradecer de pronto, realmente, o sim do Tassiano, foi muito boa, superou todas as expectativas, acho que faltava um conhecimento para sedimentar a nossa especialidade, então, assim, muito obrigado mesmo, viu? Acho que o seu sim foi importante para enriquecer a nossa especialidade. Eu queria agradecer também a toda a minha diretoria pelo apoio, ao Germano por pensar os nomes e conseguir trazê-los para cá, né? Em nome da SBA, a sala que nós temos hoje, a presença de surpresa com o nosso presidente foi muito bacana, mostra a grandeza da nossa especialidade, certo? E de público, agradecer ao público que hoje faz a nossa sociedade, os associados que fazem com que a gente se estimule a fazer esse webinar, a acrescentar, isso é muito importante. Eu vi a quantidade de pessoas, tinha público mais antigo, mediano e mais jovem, isso é muito estimulante, que faz com que, dizer, não existe um público A ou B, não, dá para a gente fazer uma coisa bacana para todas as faixas etárias, né? Então, foi muito bacana. Obrigado mesmo. Então, senhor, obrigado, Germano, e a todos que estiveram presentes. Tá certo, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Agradecer ao Germano, a diretoria, né, que convidou aqui. E, assim, falar de insuficiência renal aguda, para mim, é extremamente empolgante, né? Porque é uma coisa que eu estudo estudo e pesquiso, né? Desde que eu estou na residência. Então, assim, por isso que eu acabo falando, me empolgando e acabo citando um monte de estudo, né? Porque, assim, é muito bom você falar de uma coisa que é o seu dia a dia, né? Que você está todo o tempo todo ali fazendo isso. E, realmente, assim, todo dia eu vejo paciente com Covid com insuficiência renal aguda, né? Então, basicamente, isso aqui é o meu dia a dia mesmo. Tá certo? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, né, dos participantes e boa noite a todos. Deu para perceber, viu, Tassiano, quanto você gosta. Quem gosta da aula conhece quando a pessoa está empolgada com o assunto, e muito obrigado. Então, queria encerrar. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado.